Ok, meus amigos, muito boa noite para mais uma sessão do nosso podcast que nós não sabemos o nome. Já foi 2 filósofos e um livro, mas hoje não dá, 2 filósofos e um livro não se adequa. Sim, 3 filósofos. Se me permites um nome, podia ser esta voz que no início do Zoom diz: a reunião está sendo gravada. Isso dava um belo nome. Um belo nome, maravilha. Sim, a reunião está sendo gravada. E se calhar, por falar em voz, já há muita gente agora já percebeu, há pessoas que não estão a ver, vão depois ouvir o podcast, portanto não veem a imagem, já perceberam quem é a estrela que nós temos aqui connosco. O grande, o enorme, o popularíssimo David, e agora vais ter que me ajudar, Elrich? A maneira correta de dizer é Erlich, mas podes dizer Erlich. Melhor, eu sou pluralista. Mas recuso esse epíteto. Eu é que estou junto a 2 estrelas. Isso é verdade. Não, e já agora partilhar aqui uma eu acho que já te contei isto quando falámos ao telefone, mas que eu frequentei uma formação em filosofia para crianças em 2014 e estava a começar neste mundo e falou-se do projeto do projeto que desenvolves no Porto há imensos anos. E eu pensei, que fixe, e de repente eis que estou a participar, portanto é uma honra, e ouvi alguns dos vossos programas, e portanto vocês é que são as estrelas e eu sou um mero aprendiz de feitiço. David Erlich, a nossa missão é levar a filosofia ao povo, estamos aqui para isso. Nós temos uma missão, não é? A nossa missão, exatamente. Ok, queria saber hoje, temos uma missão. Temos uma missão, és muito bem-vindo ao nosso podcast e o prazer é todo nosso. Tiago, queres dizer alguma coisa? Tiago Sousa? Se eu quero dizer alguma coisa... Em jeito de apresentação, tens imenso jeito para estas apresentações sempre. Tenho muito jeito, tanto jeito que acho que deves prosseguir. Deves prosseguir, que estás a fazer uma boa apresentação. Acho que sim. O David disse, não quer levar os louros do filósofo mais popular, pelo menos o mais bonito serás, o mais jovem é factual, não é? O mais jovem professor de filosofia do secundário, não é? É verdade isso? Estás a deixar-me com autoestima a níveis elevadíssimos. Nós fazemos sempre isso. É verdade, eu sou professor, eu quero só fazer aqui uma ressalva, eu sou professor de filosofia mais jovem do ensino secundário, na escola pública, em contratação inicial. Ou seja, felizmente há malta já mais jovem do que eu, que na escola pública, mas não em contratação inicial. Portanto, de 1 de setembro a 31 de agosto, sou o professor mais jovem da escola pública, o que é bom e melhora a minha autoestima quando vejo alguns cabelos brancos a nascer ao espelho. Eu lembro, não, mas espera aí, eu sou... Calma, ainda sou o professor mais jovem da escola pública. Como há um problema de rejuvenescimento, é muito provável que eu continue com este posto até aos 53 anos. Pois, e terei 53 anos. Consta que está complicado isso, pá. E manterei esta personal brand de ser o professor mais jovem de filosofia, provavelmente até o ano antes de me reformar. Tal é o estado. Pá, temos o mais jovem, temos o mais alto, o Tiago tem para aí 2,78 m, quem não conhece o Tiago. E temos o mais medíocre, que sou eu. Pronto, é sempre o mais. Não, é um belo ramalhete. Um cacharolete, exatamente, um belo ramalhete, é isso mesmo. Caríssimos, e vamos falar agora sim do mais popular filósofo, pelo menos dos últimos tempos, não é? Este homem vende para chuchu, parecem pãezinhos quentes a sair, estes livros aqui da Relógio d'Água, com umas belas capas, não é? Eu não vou mostrar os outros que tenho porque estão a segurar aqui o computador para ficar à altura aqui, uma altura decente, mas estão aqui baixo, eu preciso dar sacos. Mas isto vende que se farta, não é? Nem parecem livros de filosofia. Não sei, se calhar vamos depois tentar perceber porquê, ou tentar perceber, avançar algumas hipóteses de porquê ele vender tanto, não sei se a nossa conversa vai para aí, mas o Byung-Chul Han tem sido muito falado e conhecido, e os livros dele vendem em todos os continentes. Hoje vamos falar da Sociedade da Transparência, não é? Aqui do Sr. Han. Foi este que leram, não foi? Era porreiro, agora eu não li esse, pá. Sim, confirma-se. Sim. Mas eu quero que, resultante das nossas conversas, eu fiquei com vontade de vocês me voltarem a convidar para um livro do Raul Minhalma.
Mas esse só no fim da nossa carreira é para cá acabar de vez com qualquer credibilidade. Agradeço muito o convite para Byung-Chul Han e espero que tenhamos uma boa conversa, mas quero também ter a oportunidade de ler o Raul Minha Alma. Nem sequer sei se estou a dizer bem o nome do pseudónimo. É mais difícil que que Ella Rich. É mais difícil. Aqui está, exatamente. Aqui está ele. Boa. Olha, meus caros, nós preparamos aqui mais ou menos uma apresentaçãozinha e depois é rédea solta, ok? A estrutura hoje foi diferente, uma vez que somos 3, e a sugestão foi cada um avançar com uma pequenina frase, mas não há obrigatoriedade, obviamente, de ir a todas ou de seguir uma ordem, mas pronto, cada um sugeriu assim 3 ou 4 passagens do livro, e depois podemos ir falando sobre elas e aprofundando. Ok, mas mais uma vez o improviso aqui é que manda, está bem? Parece-vos bem, então uma pequenina apresentação minha, vou tentar não ser muito monocórdico, ok? Acerca do Mr. Han, do Sr. Byung-Chul Han. Quem quiser perceber melhor, ou saber melhor pormenores biográficos dele, acho que pode ir ali ao Wikipedia, mas o Byung-Chul Han é um filósofo alemão sul-coreano, pelo que eu percebi, ele foi estudar com cerca de 20 anos para a Alemanha, metalurgia, e depois fartou-se de malhar no ferro e virou-se para a malhação das ideias, malhar ideias para a filosofia. E, entretanto, já imagino, eu não sei que idade tem, não vi a data de nascimento dele, mas deve ter uns 50 e tal anos, e já é professor de filosofia numa universidade, estará na Wikipédia. Filósofo alemão sul-coreano, tem vindo a ganhar popularidade em todo o mundo, o que só pode ser uma coisa boa para o Sr. Han. Não é? A filosofia do Han fala de uma mudança que tem vindo a ocorrer no mundo ocidental desde finais do século XX e entrando pelo século XXI. Uma mudança de uma sociedade disciplinadora para uma sociedade de sucesso. Não sei se concordam com esta descrição. Uma sociedade disciplinadora será aquela cujas manifestações políticas podemos ver em vários regimes do século XX, nazismo, comunismo, serão os mais flagrantes, mas mesmo em sociedades democráticas do século XX. Portanto, os excessos e os perigos desse tipo de sociedades estão retratados em obras como o 1984, outros sucessos editoriais também, ou o Admirável Mundo Novo do Huxley, o 84 do Orwell. Já os excessos e os perigos de uma sociedade do sucesso são mais difíceis de perceber, e o livro do Han trata um pouco disso, pois esses perigos e excessos são invisíveis ou transparentes, para usar o termo do livro 2, a sociedade da transparência. Se numa sociedade disciplinadora somos forçados a ter determinados comportamentos por um ditador, por um regime ou por uma força social exterior a nós, desde já a escola, por exemplo, onde o David ensina, não é? Numa sociedade de sucesso, somos convidados, mas por uma força que não conseguimos identificar. Somos convidados a ter determinados comportamentos. E isto é tanto mais eficiente e sinistro, quanto menos nos apercebemos de que somos provavelmente tão pouco livres, ou ainda menos livres, nesta sociedade do sucesso, do que éramos na tal sociedade disciplinadora, ou que os nossos pais e avós eram numa sociedade disciplinadora. A obra do Byung-Chul Han é, pelo menos do meu ponto de vista, ao mesmo tempo fácil de seguir e difícil de aprofundar. Dá a ideia que trata de temas complicadíssimos, de forma suficientemente superficial para que os consigamos compreender, e daí talvez isso explique o sucesso de vendas, mas ao mesmo tempo, à medida que nos vamos deixando apanhar e levar na sua teia de ideias, e eu aqui não pus argumentos, pus mesmo ideias, porque parece-me que há uma míngua de argumentos nos seus livros, vamos desconfiando que talvez estejamos a confiar demasiado nos seus raciocínios, e apetece-nos parar e ver melhor de onde vêm estas ideias, se são assim tão seguras e óbvias como Han nos leva a crer. A meu ver, há assim uma espécie de um enfeitiçamento ao ler o Han. Assim, parece que quase como um contador de histórias que nos vai lançando o fio da história e nós vamos atrás dele e suspendemos o nosso ceticismo e a certa altura acreditamos em tudo o que ele nos diz, e de repente olhamos à volta e mas isto é assim tão mau? Aconteceu-me isso várias vezes, nos vários livros dele. As suas frases curtas e assertivas, uma espécie de aquelas frases dos filósofos zen, não é? As suas frases curtas e assertivas têm um poder hipnótico e acelerador que contrariam uma leitura filosófica e crítica que se quer mais lenta, atenta e informada.
Talvez seja esta característica aceleradora, transparente, lá está, dos seus livros, que paradoxalmente seja uma das razões para o seu sucesso. Paradoxalmente, pois são essas as características do mundo atual que o próprio Hahn critica na sua obra. Esta obra parece atualizar e tornar pertinentes para os dias de hoje as preocupações sobre o viver humano que começaram com Sócrates em Atenas, o exame da alma, não é? E continuaram com Rousseau, Nietzsche, por aí fora, tomaram formas modernas com Heidegger, Sartre, Foucault, Baudrillard, tudo autores que ele vai citando nos seus livros, e ganharam popularidade com os mais recentes intelectuais críticos do neoliberalismo, como Chomsky e Zizek. O Jules Hahn é claramente um crítico da sociedade neoliberal, se bem que este termo não apareça muito, pelo menos neste livro, acho que não aparece nenhuma vez, mas não é um crítico ideológico, digamos assim, da sociedade neoliberal, pelo menos eu não o vejo como é, por exemplo, o Zizek ou o Baudrillard. Ele escreve desde dentro dessa sociedade neoliberal e capitalista, não nos aponta, pelo menos de forma clara, um caminho alternativo. Vamos descobrindo às vezes assim uns caminhos que ele indica, mas não tem essa agenda, pelo menos não tem essa agenda explícita, um caminho para fora da sociedade capitalista neoliberal. Dá-nos uma visão negra e pessimista do mundo em que vivemos, como um marinheiro conformado sentado no convés de um navio que se afunda. Talvez por isso lemos o Byung-Chul Han com um misto de revolta e resignação. Eu estou a dizer lemos, devia dizer leio. Muitos de nós leem ao mesmo tempo que verificamos as notificações nas nossas redes sociais e fazemos-lo no mesmo smartphone ou Kindle que ele vê como as armadilhas de uma sociedade positiva ou transparente. Não sei, meus amigos, mas podemos começar por aqui, tentar descobrir o que é isto de uma sociedade transparente, porque o Hahn não define os conceitos, não define os termos, não é? Nós, para perceber um pouco o que é que ele entende por sociedade transparente, temos que já entrar na obra, não é? Não há aí um dicionário à partida, o que é que vos parece? Faz falta isto? Um conjunto de termos que ele deveria definir? Eu acho que a tua apresentação fizeste uma apresentação pouco comum, porque normalmente nós, quando começamos a apresentar um livro deste, ou propomos ler um livro deste, ouvimos muitos elogios, não é? E destacamos sempre o que há de mais, olha, positivo, mas a tua apresentação, por acaso, pronto, olha, colocou logo em relevo alguns aspectos, se calhar não tão, não sei, filosoficamente robustos, não é? Do livro. Eu achei isso curioso. Por isso, acho que estás em harmonia com o que ele pretende, porque ele não gosta da positividade e quer de alguma forma introduziste logo alguma negatividade logo à partida na tua apresentação, e acho que é um tributo que fazes ao livro, deselogiando, é um primeiro tributo que tu fazes ao livro, por isso gostei. E não devia ter gostado muito, porque estou a pôr um like vou pôr um like na tua apresentação e não devia fazê-lo, peço desculpa e quero passar a palavra rapidamente. Eu gostei da tua apresentação, mas cada leitor tem a sua leitura e concordo com tudo o que disseste, exceto esta parte de que a leitura do Byung-Chul Han é aceleradora. A mim resulta-me o contrário. Os livros dele, eu utilizaria a palavra fluida, mas não a palavra aceleradora. Não é uma leitura que eu faça com uma certa velocidade. E gosto muito dos microcapítulos que ele usa, diria em quase todas as obras, porque são microcapítulos que pedem uma certa demora, quase como um poema. Portanto, eu penso que aqui não há um correto ou um errado, não é? A mesma leitura pode ser aceleradora para alguém e privilegiar uma certa lentidão para outro leitor, mas a minha impressão subjetiva, pessoal, enquanto leitor de Byung-Chul Han, é de uma leitura que pede uma certa quietude. E devo dizer,
que ler Byung-Chul Han acontece o mesmo quando leio os estoicos, é terapêutico em certo sentido, é uma leitura que me faz bem. Eu depois de ler ou seja, leio o Byung-Chul Han e durante uns tempos mexo menos no telemóvel, estou mais, respondo aos e-mails com um pouco mais de lentidão, às vezes demasiada, e portanto não vejo na obra esse paradoxo de ele recomendar no fundo da obra nos conduzir à aceleração que a própria obra não recomenda. Eu pelo menos não o senti. Tu sentiste isso? Sentiste essa aceleração? Senti, o que explica isso, se calhar, é o facto de eu ter estado a ler Kant nas últimas 2 semanas e de repente abro o Byung-Chul Han, não é? Mas não sei, o facto de ele escrever, lá está daquela forma hipnótica, não é? E dá por adquirido, ele próprio acredita muito, ainda bem, não é que é assim, acredita muito naquilo que está a dizer, tanto que nem sente a necessidade de argumentar muitos dos seus passos. Acredito que o faça, ou seja, não argumenta ali, mas acredito que ao longo da obra, e se lermos esta obra como uma rede ou como uma teia, isso estará tudo mais ou menos fundamentado, quase como um rizoma ou algo assim, não é? Portanto, ler dessa forma, quanto mais entramos em Byung-Chul Han e na sua obra, parece que mais enfeitiçado ficamos. E isso ao mesmo tempo atrai, mas também faz-nos levantar assim um bocadinho o pé do acelerador e ficar um bocadinho céticos. Alto lá, mas isto está assim... as fundamentações que ele apresentou, os argumentos que ele apresentou, adequam-se ao grau de convencimento que eu já tenho em relação às suas teses, percebes? Estou demasiado convencido, sabes? E parece-me que ele ainda não me mostrou tudo isso. É mais nesse sentido, sim, mas sim, percebo que ele também de alguma forma... Olha, essa questão da autoajuda acho interessante, porque este é um livro, muita gente critica o Byung-Chul Han por ser uma espécie, por ser demasiado popular, é o que se está à espera. Quando um filósofo consegue a popularidade, todos os outros vêm atrás e pumba. Então equiparam-no a um livro de autoajuda ou algo assim. Mas este rapaz, se lermos as coisas, se não lermos nas entrelinhas, ele pouco ajuda nos dá, ou seja, ele não nos dá um catálogo de recomendações, desliguem o telemóvel e vão abraçar os vossos amigos e coisas assim do género. Nos livros dele não tem isso, ou se aparece é muito discreto. O que eu vejo é catrapumba, sabes? É crítica, está tudo perdido, isto está tudo negro à nossa volta. Portanto, autoajuda, pois, não sei, talvez por aquela Eu não diria autoajuda do autoajuda. estalo, não é? Pumba, Não diria autoajuda, mas a mim dá-me um certo efeito que me faz refletir sobre até que ponto é que o nosso cotidiano não é alvo deste predador chamado capitalismo comunicacional. Mas eu concordo com o que dizes, antes de me silenciar, eu concordo com o que dizes de que se estivermos à espera de argumentos, não encontramos muitos argumentos. Portanto, seria o oposto da filosofia analítica. Não há passagem de uma premissa para outra e o alcançar de uma conclusão, e há um efeito hipnótico porque ele é um belo escritor. É isso, concordo. É um belíssimo escritor, mas eu já percebo porque é que achas que é acelerador, porque entre ler Kant, que o próprio Kant admitia que não era bom escritor, e ler um homem que é, antes de mais, um belo escritor, compreendo, ou seja, o Byung-Chul Han dá gosto de ler, pelo menos a mim dá-me imenso gosto ler, mesmo quando se torna mais complexo. O Kant precisamos de uma picareta, tanto que eu já não, nas últimas 2 semanas, eu leio sempre nos cafés depois das aulas, já não bebi a cerveja há 2 semanas, não posso beber cerveja a ler o Kant, que senão acabou, é cafezinho e chá preto. E agora finalmente comecei a beber finos outra vez, porque o Byung-Chul Han permite, sabes, não tens que pensar muito, vais na onda. Agora para picaretar o Kant aquilo não é fácil. Eu acho que este livro tem, pode não ser um manual de autoajuda, mas no capítulo 3 é um manual de sedução. Espera aí. Ele diz assim, Sim, quem quiser ler isto, quem quiser tirar alguma coisa do útil disto, diz ele assim, mas o sedutor joga com máscaras, ilusões e formas de aparência, e a coação da transparência aniquila espaços de jogo de prazer. Evidência não admite sedutor, mas apenas procedimentos. O sedutor traça caminhos que são incontornáveis, cheios de encruzilhadas e tortuosos. Ele implanta ideias ambíguas. A sedução apoia-se, às vezes, em códigos ambíguos, o que transforma o sedutor protótipo da cultura ocidental por aí fora. Uma pessoa lê isto e pensa, ok, está interessante. Tipo, é uma parte em que ele parece que estava ali a dar aço, tipo, em quem é que consiste a sedução, não é?
ao mesmo tempo é filosófico, não é? E nos desperta para uma dimensão que esta parte, por exemplo, acho que até é bastante acelera. Aquilo há bocado estavam a falar da aceleração e dele escrever bem. Há partes em que realmente se nota isso, nota-se que há um fulgor na escrita dele, em que nos convida a esse aceleramento. Pronto. Há outras que não. Por exemplo, o capítulo seguinte, logo, sobre a pornografia, acho que é um capítulo bastante mais complexo, em que se joga de alguma forma. E o Han faz muito isso. Ele tenta jogar às vezes um bocado com os conceitos, de maneira a tornar a sua escrita às vezes um pouco intencionalmente paradoxal, não é? O velamento ou melhor, aquilo que é velado, mas que se revela pelo seu velamento, todo esse tipo de construções, não é? Que se calhar uma filosofia analítica mais preocupada com declarar explicitamente todas as regras não se permite, o ANS permite-se isso. E acho que isso é interessante. Essa liberdade retórica que o ANS tem é um defeito e é um mérito ao mesmo tempo, porque realmente se é verdade que ele não é argumentativo, também é verdade, se calhar uma escrita demasiado argumentativa não nos podia dar aquilo que o Anos nos dá. Eu não consigo imaginar um filósofo analítico puro e duro, não é? E pronto, e tu sabes o respeito que eu tenho pela filosofia analítica, que é aquela que eu maioritariamente sigo. Eu acho muito difícil tentar formular argumentos passo a passo e com tudo identificado com este tipo de ideias. Acho que se calhar não sei, se calhar tem que haver uma terceira filosofia, ou uma filosofia futura, que consiga esta proeza de dar-nos intuições como o Anos nos dá, que são intuições acerca da nossa situação existencial e da nossa sociedade, que por natureza tem algo de paradoxal, de contraditório, de ambíguo, de confuso, não é? Mas preservando aquele teor argumentativo que nós também desejamos na filosofia, não é? Tipo, se calhar está para chegar Byung-Chul Kant. Eu voto no David Elris. Eu voto nele, é o próximo, é ele. Ele é que vai fazer a síntese. Exato. Não seria capaz. Eu acho que é admirável o Byung-Chul Han, depois o modo como ele dialoga com todos, não é? Quer dizer, no capítulo que o Tiago acabou de ler, ele fala da sedução em Santo Agostinho, no seguinte está a dialogar com a Agamben. Portanto, curiosamente eu acho que é aí onde ele está, quando ele é mais argumentativo, é quando procura desconstruir a tese de outro filósofo. É quando ele é mais argumentativo. Sim. Mas é como o Tiago dizia, eu gosto desta ideia da intuição. Eu lembro-me que o Heidegger foi criticado pelo Husserl porque o Husserl disse-lhe que o que ele fazia já não era filosofia, era antropologia cultural. E eu acho que o filósofo público deve encarar isso não como uma crítica, mas como um elogio. Eu acho que parte da função da filosofia hoje em dia é fazer crítica cultural. Que é pelo menos é aí que eu interpreto a ideia do Tiago, do filósofo nos dar uma intuição acerca do ponto em que coletivamente estamos. E é esse tipo de filosofia, que não é mais legítima do que outra, mas também não é menos, não se pode pedir uma argumentação muito concisa. Agora, Byung-Chul Han é claro nos exemplos que dá. Eu diria que quase sempre é claro na terminologia, mas, quer dizer, mas não de forma sistemática, portanto não começa por definir conceitos por transparência, entendo isto, mas nós percebemos o que ele quer dizer. E a impressão que eu tenho enquanto leitor é que eu muito dificilmente consigo dizer que ele está errado em alguma das coisas que propõe. Eu acho é que ele está incompleto. Vou dar um exemplo para pegar neste fenómeno da sociedade porno, nesta sociedade que ele chama sociedade porno ou sociedade obscena. Nós estamos perante um fenómeno existencialmente novo, que é o fenómeno
do OnlyFans, não sei se conhecem esse fenómeno. Eu tenho, o Insta às vezes sugere-me coisas e sugere-me o Instagram, uma página em que há um rapaz que se aproxima de pessoas que têm carros de luxo e pergunta-lhes o que é que fazem na vida. E muitas vezes são mulheres atraentes, americanas, que fazem OnlyFans. E o OnlyFans é um serviço por subscrição em que ocorre precisamente aquilo de que Byung-Chul Han nos fala. Ocorre a prostituição de si por si próprio. Portanto, a pessoa que faz OnlyFans, e também há homens, e há todas as orientações sexuais e géneros, vende por uma subscrição mensal acesso a imagens íntimas. Bom, é certo que isso tem todas as desvantagens e quebra com certos consensos morais e cai na crítica do Byung-Chul Han. Mas há também, por exemplo, aí toda uma ideia, que eu não sei se estou de acordo com ela ou não, mas é pensável, uma ideia do empoderamento do próprio corpo, uma ideia da emancipação, mulheres e homens de classe social muito desfavorecida que através do OnlyFans conseguem empoderar o próprio corpo. Portanto, o que eu diria é que o Byung-Chul Han parece apenas ver um lado da moeda. De igual modo, as mesmas redes sociais que nos permitem estupidificar-nos são as redes sociais que permitiram denunciar o caso do George Floyd. Se não houvesse redes sociais e se não houvesse smartphones, provavelmente o caso de George Floyd seria apenas mais um afro-americano morto às mãos da polícia. E portanto, o meu problema com o Byung-Chul Han, mas não é um problema porque já percebi que esse não é o seu projeto, é que ele sublinha apenas as desvantagens, as quebras, a disrupção que esta sociedade da exposição traz, sem falar de algumas vantagens. Mas já percebi que também esse não é o seu projeto. Há algumas coisas que eu gosto nele e achei muito interessante na introdução que fizeste, sublinhares esta ideia de que ele não é um crítico ideológico. Portanto, eu gosto muito do facto de ele ser um crítico da sociedade atual sem ser ideológico, e até diria mais, há passagens dele que parece identificá-lo com uma esquerda pós-moderna e libertária, mas também há passagens que o colocam numa espécie de crítica conservadora ao capitalismo contemporâneo. E eu acho isso muito interessante, o não saber onde localizá-lo, porque em alguns aspectos aproxima-se quase da crítica marxista, mas noutros aspectos é nitidamente discípulo de Heidegger. Portanto, isso também o torna num pensador especialmente interessante. Mas é interessante também, porque, e se calhar esse é um dos segredos do seu sucesso editorial, porque ele próprio, de alguma forma, critica esse fim da ideologia, esse fim desse comprometimento. A própria sociedade da transparência é uma sociedade, ou é uma cultura não ideológica, é uma cultura não do comprometimento, é uma cultura da opinião. E ele, ao fazer isso, percebes, está de alguma forma a fazer aquilo que ele próprio critica nos seus livros. Portanto, eu vejo aqui muitos paradoxos, quase como contradições performativas entre aquilo que ele escreve, aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Portanto, mas pronto, pode ser um pouco uma impressão minha, não sei. Mas aí deixa-me fazer a defesa do nosso amigo Byung-Chul Han. O facto dele, por exemplo, eu penso que ele é como o Herbert Welder, no sentido que não dá entrevistas. Portanto, as entrevistas que eu consegui pesquisar são poucas, foram sempre dadas por escrito, ele não tem redes sociais. Eu vou dizer uma coisa que se calhar é politicamente incorreta, mas que é, se alguém de esquerda pode optar entre ir ao ginásio de bairro, ao ginásio barato, ao ginásio do empresário local, ou ir ao Holmes Place, e vai ao Holmes Place, não está a ser coerente, sobretudo se é da esquerda anticapitalista. Eu acho que alguém da esquerda anticapitalista, que não é a minha esquerda, pede-se que naquilo em que é possível, não naquilo em que é impossível, mas naquilo em que é possível, renuncie à exibição do luxo próprio do capitalismo. E nas redes sociais vê-se muita gente de esquerda a dizer que isto é uma falácia, que alguém de esquerda tem todo o direito, alguém de esquerda anticapitalista tem todo o direito de exibir o seu carro de luxo. Direito tem, coerência seria outra coisa. E eu acho que aí o Byung-Chul Han consegue ser muito coerente. O gajo não tem redes sociais, provavelmente ganha muito dinheiro com os seus livros, mas não faz circuitos de conferências. Ou seja, o gajo neste momento podia estar a ganhar dinheiro, se calhar como o Yuval Noah Harari, outra estrela mundial. Quer dizer, o Byung-Chul Han
Neste momento, se calhar poderia estar a cobrar honorários altíssimos por conferências e ser um Não, conferencista. David, eu não estava a acusá-lo Mas de só acabar de dizer hipocrisia. que eu acho, Diz. que eu acho que o gajo está à altura Hum. das suas palavras, porque não. Ele publica livros e dá uma entrevista por ano. E de resto, ele consegue fazer uma coisa que até deve ser psicologicamente muito difícil e existencialmente desafiante, e chapéu lhe seja tirado, que é poder ser uma celebridade mundial e certamente estará melhor do que nós a nível financeiro, mas não se está a tornar um milionário, porque ele não anda aí nas conferências, não anda aí nos lançamentos de livros. Portanto, eu parece-me que ele até consegue ser coerente a nível dos atos com as palavras. Não, isso sim, a minha crítica não era a coerência, atenção, da pessoa autor. A minha crítica é até para explicar como é que ele vende tanto, porque as pessoas que o compram são as pessoas que ele está a criticar. Nós somos aquelas pessoas que ele está a criticar. Aqueles quase zombies, aqueles semi-autómatos, não é? Nós somos... Quem o compra é isso. Percebes? De alguma forma, ele, para poder ter o sucesso de vendas que tem que se adaptar ao mercado que tem. Mas Tomás, eu não encontrei nenhuma passagem que ele criticasse a compra de livros. O que eu acho sim contraditório, e eu caio nessa contradição, há uma página de Instagram com citações do Byung-Chul Han que eu sigo, e um dia apareceu um post na página do Instagram organizada por um fã do Byung-Chul Han a criticar o próprio ato de pôr um post, e eu pus like nesse post, eu pus like num post a criticar os posts. Isso é contraditório. Eu acho que não é contraditório ele vender os seus livros. Não, de todo, mas o facto de ele escrever como escreve, eu acredito que nem seja, ele não faz isso para vender, ele realmente faz isso porque é assim que ele, é o estilo que ele escolheu para ele, mas se o fizesse de outra forma já não vendia, percebes? Mas não é mau vender, atenção, não é por aí, percebes? Não é por aí. Olha, se calhar entrávamos era na exploração do livro, o que é que vos parece, não é? Sim. Outra, aquela questão de tu concordares com ele e eu também, não é? Ir na corrente, não é? E por aí fora. É de desconfiar, não é? De darmos um passo atrás e alto lá. Então, mas nós lemos todos os outros filósofos e estamos sempre cheios de dúvidas e de questões, e agora chega-me aqui este marmanjo sul-coreano / alemão e leva-nos todos de fininho, mas o que é que se passa, não é? Se calhar é um pouco, eu acho que ele não é assim tão claro nos termos, ou seja, ele usa os termos com clareza, se calhar nós percebemos-lo com clareza, mas se calhar não nos encontramos ali no meio, sabes? Por isso, olha, não sei, se calhar logo aqui tentar perceber o que é que ele entende por positividade / negatividade, que parece-me que é um dos conceitos mola, não é? Um dos conceitos centrais de toda a sua obra. Há outros, mas pelo menos neste livro eu vejo como um conceito, quanto mais não seja o conceito do primeiro capítulo, não é? A sociedade positiva. Portanto, só para rapidamente ver aqui os capítulos portanto, ele não define transparência, ele não diz o que é uma sociedade transparente, mas os capítulos todos, de alguma forma, criam aqui uma espécie de uma rede, aquela que se diz na filosofia do secundário, a tal rede conceptual, não é? Uma rede conceptual da transparência, que é a positividade, a exposição, a evidência, a pornografia, a aceleração, a intimidade, a informação, a revelação e o controle. Tudo isto é aquela rede conceptual da transparência. Percebendo isto, definimos o conceito de transparência, não é? Posso só fazer aqui uma parte claro, para quem força. esteja a ver e ouvir, e acho que isto tem de ficar claro, porque ele usa muitas vezes esta palavra, e nós também já usamos aqui. Ele quando fala da pornografia não fala de objetos estritamente pornográficos, sim. Daqueles apenas acessíveis a maiores de 18. Ele fala da colonização da pornografia enquanto obscenidade, enquanto exposição do corpo sem mistério, de outras formas comunicacionais. E mais uma vez aí dá que pensar, quer dizer, tentando fazer um juízo de facto, não dizendo se estou a favor ou contra, mas nós hoje em dia encontramos nas redes sociais, tipo TikTok e Instagram, um tipo de linguagem corporal e um tipo de nudez que há 30 anos era pornografia softcore. Portanto, eu acho que há um conjunto de aspectos em que Byung-Chul Han tem razão na descrição que faz. Nós podemos concordar com ele no tom negativo na crítica, ou dizer, por exemplo, que isto é um gesto de liberdade individual e que ainda bem que há mais corpos expostos, que ainda bem que acabamos com o tabu acerca do corpo na sua exposição pública e ainda bem que cada um pode exibir a sua sensualidade. Agora, é muito difícil não admirar o Byung-Chul Han pelo modo como ele consegue descrever o contemporâneo,
ligando à tradição filosófica, não é? O homem vai desde Agostinho, a Heidegger, a Agamben, a Platão, embora eu não gostei muito, eu achei muito obscuro, o que é até interessante, a passagem dele sobre a alegoria da caverna, acabei por não compreendê-la de modo cabal. Mas é admirável como ele pega em 2500 anos de história do pensamento para dizer, olha, o contemporâneo tem estes traços, agora faz com isso o que tu quiseres. Pois, mas eu tenho alguns problemas de não sei se entramos agora em algumas ideias concretas, porque eu tenho alguns problemas Se calhar entrávamos, não era? com algumas ideias concretas. Vamos avançar para a questão da positividade, o que é que vos parece? Por exemplo. Olha, então vou ler aquela frase que eu sugeri e tentamos desconstruí-la um bocadinho e depois vamos avançando por aí, não é? Sim. É logo do primeiro capítulo, não é? O primeiro capítulo tem o título A Sociedade Positiva e eu destaquei esta frase, logo julgo na primeira página. Hoje, a sociedade da negatividade é substituída por uma sociedade em que a negatividade é cada vez mais desarticulada em benefício da positividade, ou seja, a sociedade atual dá mais valor à positividade do que à negatividade. Parece uma coisa boa, parece fixe, não é? É bom, é fixe ser positivo, mas para ele não. Deste modo, a sociedade da transparência manifesta-se em primeiro lugar como uma sociedade positiva. Portanto, o primeiro conceito para percebermos a transparência, de muitos que ele vai usar para percebermos a transparência, ou para nos aproximarmos dessa sua noção de transparência, é o conceito de positividade. Só um parênteses antes de vos deixar à solta. Logo aqui, esta questão de dizer que a sociedade transparente é uma sociedade positiva e isso é mau, a maior parte das pessoas, ao ler isto, mas o que é que é? Como é que é? Então, mas afinal o positivo é mau? Portanto, eu não sei se realmente toda a gente que leu Byung-Chul Han e se sente hipnotizado por ele, se está em total sintonia com o que ele está a defender. É um pequenino exemplo, este aqui só. Mas pois. Pegamos aqui. Pois, lá está. Lá está. Eu tento ler o Han de uma maneira muito diferente que leio outros filósofos, como, olha, sei lá, o Bertrand Russell ou o John Searle, tipo. Porque realmente existe uma certa ambiguidade nas palavras do Han e que nos convida a sermos realmente mais caritativos, porque senão a coisa fica um bocado mais complicada. Fica, por exemplo, e ele usa, não sei se é das traduções, porque ele também eu não sei em que língua é que ele escreve no original, se é em alemão, se é em coreano, pronto. Eu acho que é alemão, É alemão, é. E já agora, um breve à parte, agora ia mandando os também mais. O Byung-Chul Han forma sempre. É que a história dele também é muito interessante, não é? Quer dizer, um gajo destes tinha de ser uma celebridade. O homem forma sempre metalurgia em Seul. E ele também se gaba disso, pronto. Eu acho que essa parte até daria razão, porque isso está na aba do livro. Forma sempre metalurgia em Seul e emigra para a Alemanha sem saber falar alemão para fazer uma tese sobre Heidegger. Quer dizer, isso mesmo também é digno de nota, não é? Mas passemos à substância, perdoa-me a interrupção. Não, está-se bem. Pronto, imagina, vamos pegar nestes dois termos, transparência e positividade. Eu quando estou a ler o Han, se eu pensar no conceito de transparência no sentido habitual, eu diria que o título devia ser algo como a falsa transparência. Tipo, como, se quiseres, a exibição irrestrita, algo assim. Porque a transparência, ele próprio depois admite, ou melhor, a transparência sugere-nos um acesso a algo. Eu estou a ser transparente, isto é, eu estou-me a expor de maneira a tu veres-me de uma maneira nítida, ou de uma maneira verdadeira, não é? Mas o que acontece é que ele depois esclarece-nos que não é isso que está em causa. Ele depois diz-nos, até no fim do primeiro capítulo, que a transparência não é verdade. Pronto. Mas nós temos que entrar num certo mindset para perceber onde é que ele quer chegar. Porque ele diz que a sociedade é transparente. A sociedade é transparente. Ele fala muito das redes sociais. E fala muito da exibição, fala muito da informação. Fala de permanente bombardeamento de dados, de fotos, das selfies, de tudo isso. Pronto.
e fala como se isso fosse, e diz que isso é a transparência, tipo a expressão permanente de nós próprios. Mas no fundo o que ele está a dizer, acho eu, é que isso não é propriamente a transparência, isso é uma forma de exibição falseada de nós próprios, mas sobre a aparência da transparência. Pronto. Isso era um primeiro ponto, que é a transparência não está a ser usada no sentido habitual. Isto é, como algo que permite o acesso, que nos permite um real acesso àquilo que está a ser exibido. Eu, quando estou a ser transparente na minha rede social, nos moldes em que o Anne descreve, eu não estou a exibir aquilo que eu sou. Eu estou a exibir, se quiseres, uma imagem que eu escolho para maximizar os likes ou para maximizar, sei lá, não sei, o meu valor social, o meu estatuto, qualquer coisa disso. Mas isso não é propriamente transparência. Isso digamos, o assumir permanentemente uma forma de exibição falseada. Pronto. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando ele fala da positividade, ele parece que nos está a dizer algo como a transparência associada à positividade as redes sociais permitem só aquilo que é da ordem do agradável, do não rugoso, do não sofrimento, do que não é tão bonito, do que... Pronto. Dá um pouco a ideia disso. Ele até, a dada altura, diz-nos, até anotei aqui, que ele diz acerca dos sites de encontros e da forma como as relações se constroem na internet, diz algo assim: é bem simples estar enamorado sem sofrer. É bem simples estar enamorado sem sofrer. Pronto. Isso num contexto em que ele também fala do Nietzsche, que Nietzsche fala que o sofrimento e a negatividade faz parte do fortalecimento do nosso caráter e faz parte do nosso desenvolvimento enquanto, aprofundamento da nossa condição. E ele diz que a nossa sociedade, a sociedade transparente, de alguma forma anulou ou descartou esse lado negativo, que eu leio como o sofrimento ou as dificuldades ou aquilo que é, sei lá, menos agradável. Mas eu pergunto, mas será que é mesmo assim? Vamos lá ver. Ele fala das redes sociais desta maneira. Realmente as redes sociais são, às vezes, uma montra de bons momentos, mas nós sabemos que uma das coisas que também caracterizam as redes sociais, isto está mais que estudado, e que é uma das coisas que até faz com que muita gente saia das redes sociais, se temos um post que até pode ser muito bonito, nós temos nos comentários, nas caixas de comentários, temos um chorrilho de raiva, de ódio, de comentários sarcásticos, de discussões acesas. Isso também caracteriza as redes sociais. Isso não é negatividade. Isso não é se as redes sociais promovem a positividade no sentido do agradável e do bonito, não é do belo, do bonitinho, também as redes sociais vieram também trazer à tona aquilo que de mais agreste e de mais violento e de menos bonito o ser humano tem. Há imensos posts sarcásticos. O pessoal aproveita o Facebook para dizer mal do mundo. Tiago, eu acho que o problema aqui é que a rede social tende a isso, não é? Tende ao positivo, tende ao liso, tende ao não obstáculo, porque facilmente tu bloqueias a pessoa que te teceu um comentário negativo. Os likes que tu recebes fazem com que o algoritmo te ponha no moral dos teus amigos que puseram like por aí fora. Há essa parte, ele por acaso não fala das caixas de comentários dos Facebook e dos jornais, que são terríveis, não é? E aí sim há negatividade, mas isso é facilmente posto de lado. Já estar na vida real com alguém que eu não suporto e tenho que o suportar, já não é possível de bloquear essa pessoa, percebes? Aquele jantar de fim de semana com sei lá, o sogro ou alguém que tu não suportas, ou um amigo do trabalho, ou alguém, um colega de trabalho que tens que viver com ele todos os dias, essa negatividade não é possível de pô-la assim de parte com um bloqueio, não é? E essa negatividade é que ele diz que é importante para crescermos, e o nosso espírito precisa desse negativo. Ele mais à frente fala da dialética, vai buscar o Hegel até, não é?
Portanto, o espírito precisa do negativo. Nós precisamos do negativo. Na lógica do Hegel era para fazermos a síntese, não é? Para superarmos a tese. Mas eu não sei se mesmo, ok, isso é bem apontado, essa facilidade com que bloqueias e descartas isso realmente Eu moldo, eu com os bloqueios moldo mas a eu realidade acho, que tenho. mas eu acho que ainda assim a negatividade existe no Facebook muito acentuadamente, mesmo quando, repara, hoje existe negatividade no Facebook, e o Facebook já existe há muito tempo. Se fosse assim, como tu dizes, estávamos neste momento com um Facebook muito mais limpo, isto é, tínhamos, se quiseres, um Facebook balcanizado, não é? Com grupelhos, não é? E que a negatividade teria desaparecido porque as pessoas tinham-se agrupado nesses grupelhos e nesses grupelhos, como estão todos de acordo uns com os outros, pronto, deixava-se de ter isso. Mas não é o que acontece, não é? Continua a haver isso, as pessoas, apesar de tudo, não eliminam, não acabam por eliminar, por simplesmente todos aqueles que discordam, e vê-se isso em grupos de amigos e nos partidos políticos, sei lá, ainda agora foi ontem, acho eu, que o Ventura foi expulso definitivamente do Twitter, não é? O André Ventura foi expulso do Twitter definitivamente. Vi ontem a notícia. Pronto, foi ontem. Isso, sim. Não, dá, desculpa, dá. Ok. Tipo, isso foi ontem, não foi há 5 anos atrás. Foi ontem que aconteceu isso, não é? Tipo, até ontem, pelo menos, até ontem, o Twitter tinha muita negatividade. Porque o André Ventura, não creio que o André Ventura seja, digamos, o paradigma da positividade do que o André nos fala. Pronto, e como o André Ventura existe muito mais, e eu acho que, apesar dessa dinâmica Tiago, mas o facto de ele ter sido banido prova aquilo que eu disse. Há uma tendência para o alisamento. E pelo menos há essa possibilidade, que na realidade não tens essa possibilidade. Mas, Tomás, foi ontem que aconteceu isso, percebes? Até ontem nós sabíamos que o Facebook estava pesado de negatividade. De ontem para hoje as coisas não mudaram radicalmente. De certeza que tal como ontem foi banido o Twitter, como é que eu vou dizer? A partir do momento em que o Twitter vai o Ventura, não acabou a negatividade no Twitter. Não acabou, não há pronto. Continua simplesmente, olha, já foi à vida. Pronto, já conseguimos limpar não é? Pronto, já... se me permitem só aqui imiscuir-me, sim. É interessante, ou seja, a ideia de que, de algum modo, a tese do Byung-Chul Han de que a negatividade está a cair em desuso, pode encontrar um contra-exemplo no facto de haver comentários negativos no Facebook. Eu queria ir um pouco atrás e acho que a questão da transparência e a importância que ele dá à transparência também se associa ao culto da imagem em que vivemos atualmente. Porque se bem pensarmos, a transparência interessa no aspecto visual. A um cego que toca de forma táctil, não no sentido de tocar um instrumento, já lá vamos, mas que toca de forma táctil, não lhe interessa a transparência. Também quando eu ouço algo, posso dizer que é o som transparente, mas é por uma extensão metafórica do uso do conceito. Portanto, a transparência é uma questão visual. E há uma passagem na página 25, que é o capítulo intitulado A Sociedade da Exposição, mais precisamente o segundo, em que ele diz, mais para o fim da página: o problema não é o aumento de imagens, mas a coação icónica da transformação em imagem. O imperativo da transparência torna suspeito tudo o que não se submete à visibilidade. É nisso que consiste a sua violência. E, portanto, eu penso que podemos aqui relacionar a ideia da transparência com uma ditadura da visualização, a hipervisualização. Imaginemos dizer a alguém nos anos 90, em que já havia fax e havia telefone, em que de cada vez que alguém enviasse um fax ou telefonava, tinha de ver a cara de outra pessoa. Mas é isso que acontece no WhatsApp, e é raro termos a ver alguém no WhatsApp que não tem a cara. Normalmente, quando não tem a cara,
Eu acho, olha que engraçado, não tens a fotografia no WhatsApp. Porquê? Olha, não sei, já me aconteceu com amigos ou amigas psicólogas que não querem assim exibir o seu rosto para potenciais clientes, não sei, mas nós achamos estranho conhecer alguém que não tenha Facebook. Eu estive fora das redes durante 4 ou 5 anos e era uma coisa estranha. Depois, eu queria também, porque enquanto ouvia fiz aqui uns apontamentos, e se eu bem interpreto Byung-Chul Han, o negativo é o dado que resiste, portanto é o que nós não podemos controlar, é aquilo que se assume perante o sujeito existente como o dado, aquilo que não, as nossas circunstâncias inalteráveis. E o positivo é aquilo que nós podemos modificar. E se nós entendermos o negativo como aquilo que nos é dado e que por vezes nem sequer nos é dado explicitamente como a circunstância, e o positivo como aquilo que é modificável, e na medida em que é modificável pelo sujeito alisa-se e aplana-se, em certo sentido acho que o que ele está a sugerir é que nós vivemos numa época de positividade, de uma certa ditadura da positividade, é porque inclusivamente o comentário que me critica eu posso apagá-lo. E o facto de vivemos numa crise da espera, do fracasso, da solidão, do tédio. Depois o interessante do Byung-Chul Han, e tu, Tiago, perceberás isso até melhor do que eu, porque acho que leste mais, é esta ideia de há como uma rede conceptual, por exemplo, aqui já estão de certo modo antecipadas as não coisas, não é? Estas não coisas que nos impedem de viver a espera, a solidão, o tédio, a angústia, o fracasso. Eu acho que é isso que ele quer dizer com negatividade, é esta ideia de que hoje em dia estamos permanentemente conectados, estamos permanentemente com um sorriso nos lábios, temos um filtro do Insta que torna a nossa cara mais bonita, não estamos em solidão, e se demoramos 2 dias a responder a um WhatsApp, estamos a responder tardiamente. O que dá que pensar, não é? Se nós respondemos a um WhatsApp passado 2 dias, a maior parte das pessoas esperam pedir desculpas por estarmos a responder tardiamente. É como que temos uma espécie de dever uns perante os outros, instituído pelo culto da aceleração, de sermos os reis do feedback. Ele curiosamente não fala disso aqui, mas acho que uma das características da sociedade atual é a do império do feedback. Estamos sempre a dar feedbacks uns aos outros. Não aguentamos a espera, não aguentamos a negatividade da espera. Não aguentamos a negatividade de quem enviava uma carta e esperava 3 meses para saber se recebia uma carta de volta. E eu acho que é nesta ideia que ele se movimenta. E neste capítulo que tu sugeriste, da sociedade da exposição, e a frase que leste, não é? O problema não é o aumento de imagens, mas a coação icónica da transformação em imagens, portanto essa necessidade de transformar tudo em imagens, fez-me lembrar também isso que disseste, mas outra coisa, já não vale a pena fazer nada, ou já não vale a pena produzir nada que não seja exposto. O capítulo é a sociedade da exposição, não é? Portanto, fazer algo para não ser visto já não vale a pena, não é? Fazer algo pelo simples prazer de fazer algo, ou simplesmente pelo valor que essa coisa tem. Ele dá o exemplo dos rituais e dos cultos. Para um culto, para uma religião, a imagem da santa, ou do santo, ou o que seja, tem mais valor do que a exposição da imagem da santa. Ele dá esse exemplo, não é? Não, isso está a começar, desculpa interromper, mas e não estou, ou seja, vamos lá ver, em certo sentido não dá para viver noutra sociedade, mas imaginemos perguntarmos a 3 gajos intelectuais como nós, nos anos 70, a dizer assim, olha, vocês a primeira vez que vão conversar, os 3, vai ser num café, pá, e as pessoas vão poder entrar e ver, vão poder ficar a ver-vos, vão poder estar na montra a ver, vão poder fazer zoom nas vossas caras, e isto vai ficar gravado para todo o sempre. E provavelmente 3 intelectuais exatamente iguais a nós, nos anos 70, diriam, mas estás parvo, ok, deixa-me lá beber um copo sossegado com o Tiago e com o Tomás. Mas nenhum de nós se lembrou disso, nenhum de nós se lembrou de dizer, olha, se calhar antes do Zoom vamos fazer exatamente o mesmo na nossa solidão a 3. Porque em certo sentido nós já estamos nesta sociedade em que o que fazemos tem de ser visto, e eu meia culpa faço, não é? Eu fiz um canal de YouTube chamado A Tua Filosofia, passa publicidade, peço desculpa a Byung-Chul Han,
porque a da altura sentia a necessidade de as piadas parvas que faço e o modo estrambólico como dinamizo filosofia estar num canal. Mas a da altura é isso que se espera de nós. E eu acho que o Byung-Chul Han, quer dizer, é muito difícil ser o Byung-Chul Han. Eu não sou o Byung-Chul Han, eu tenho um Insta, nós estamos no Zoom, mas a da altura ele faz-nos pensar a quantidade de vezes que pegamos no telemóvel, a quantidade de vezes que fazemos algo para alguém ver, os rituais que temos. É muito interessante porque ele aqui também antecipa o outro livro, que é o Desaparecimento dos Rituais, portanto, dos nossos pequenos rituais, que pode ser meditar 10 minutos ou pode ser caminhar de manhã. Eu acho que se podem extrair algumas conclusões positivas do pensamento de Byung-Chul Han, mas que não seriam tão interessantes quanto a sua crítica, porque essas sim seriam muito similares a um que um gajo encontra num livro de meditação da atenção plena e coisas assim. Portanto, ainda bem que ele também é um filósofo da crítica. Mas tu quando fazes o teu canal YouTube, e quando eu e o Tiago temos estes encontros e temos a Academia do Diálogo e o Clube Filosófico do Porto, que fizemos 500 sessões presenciais, nós procuramos o outro. A minha grande motivação é realmente procurar o outro, abrir-nos à crítica, abrir-nos à caixa de comentário, digamos assim. É exatamente isso que me faz fazer os podcasts e os cafés filosóficos, é chamar o outro. Neste momento, chamar o outro implica estarmos no Zoom, com pessoas a ver-nos. Claro, mas o que eu estou só a referir, que eu acho que o que eles nos faz pensar é que a ideia do chamar o outro é como que um mantra do contemporâneo. Nós temos de chamar o outro, fazemos coisas com outros, temos de chamar o outro para participar, para estar connosco, para ver. Eu acho que isso tem aspectos muito positivos. Se calhar há pessoas que paradoxalmente a seguir a ver esta conversa vão comprar o livro do Byung-Chul Han e vão ter acesso à filosofia e vão se calhar começar a ler mais, não sei. E portanto eu acho que ele falha ao não ver alguns aspectos positivos. Mas esta ideia do chamar o outro é como que percorre a nossa vida em tudo, não é? Dar aqui um exemplo, não é? Eu lembro-me, eu acho que foi a última geração que foi para discotecas sem haver smartphones e, portanto, no outro dia até estava a falar isto comigo. O que acontecia numa discoteca, ia todo o liceu para a mesma discoteca, o que acontecia naquela discoteca depois circulava na forma de relatos, de boatos, mas era uma espécie de mistério coletivo. Porque pá, não havia telemóveis com câmara. E, portanto, ficava ali entre nós, não havia um chamar o outro, não havia fazer um vídeo muito giro para pôr nas redes. Eu acho que nós vivemos numa sociedade que, sobretudo, a mim às vezes me espanta. Eu estava a ler o Byung-Chul Han numa tasca no Recio e de repente estavam duas pessoas que, em vez de estar a olhar para a montra dos salgados, estavam a fazer stories, aqueles pequenos vídeos ou reels, não sei muito bem, com a montra dos salgados. E eu pensei, que sociedade invulgar, não sei se é bom ou mau, mas eu ainda me estou a habituar ao processo de, porque isto também é dos últimos anos, quando vemos uma montra de salgados num centro histórico lisboeta, há pessoas a filmar e a fazer macacadas ao pé da montra dos salgados. Não estou a querer comparar a montra dos salgados ao que nós estamos a fazer agora, mas estou a dizer é que eu acho que o Byung-Chul Han como que nos sugere que essa ideia do chamar o outro é um mantra atual e também uma coisa que precisamos de refletir e que eu próprio reflito é até que ponto é um chamar o outro em prol da participação ou até que ponto é que não há aqui, e ele depois também fala disso, um alimentar coletivo das nossas tendências narcísicas de reconhecimento, das quais é muito difícil sair, porque quem não tem redes sociais é visto como um gajo fechado na caverna. Ou seja, deixa-me dar-te um exemplo. Falaste agora de gaps geracionais. Tu não és do tempo dos telefones com aquela rodinha, para não? Tu és muito mais novo que nós, não é? Tu já cresceste com os botõezinhos, não é? Já cresci com os botõezinhos, mas eu lembro-me da rodinha até aos 4 ou 5 anos. A rodinha, pois, nós tínhamos amigos que, imagina, o 0 era a roda mais cá em baixo, demorava mais tempo. Se tinhas um amigo que era para aí 60000, era uma seca, porque tinhas que ligar, tinhas que esperar que a roda voltasse ao 0, sabe?
Não carregavas no 0 e aquilo dava logo, não. Tinhas que rodar o 0 até cá e depois vinha aquilo tudo. A chamada para os 600 demorava muito mais tempo. Pá, o que é que isto quer dizer? A lisura, não é? Aquela lisura do smartphone que carregas no 0 e tens logo o 0, como tens o 1, como tens o 3, né? Tirou-te um certo obstáculo que te obrigava a acalmar e a esperar. É uma coisa mínima, não é? Mas isto multiplicado por tudo à nossa volta, tecnologicamente, que está-nos a criar lisuras, não é? Está-nos a tirar obstáculos, tem que ter efeitos em nós, e isso que acabaste de dizer é um deles, não é? E para as discotecas com o smartphone, e já está a história. Já não vais ter que contar a história no dia a seguir, não vais ter que narrar, depois a Maria diz uma forma e a Joana diz outra, e tu tens que decidir, olá, mas então... Eu acho que esse é um aspecto fundamental e sem querer monopolizar, mas ele quando fala da quebra da narrativa, ele investe bastante nisso, na quebra da narrativa. E se nós nos dermos conta no nosso cotidiano, há um conjunto, há uma série de relatos que antes eram um contar. Portanto, eu antes contava as minhas férias a alguém, porque tinha no máximo 30 fotos daquelas Kodak descartáveis. Portanto, eu contava as minhas férias, eu contava como é que foram a minha saída à noite. E agora mostro o meu telemóvel, até esta tendência, as pessoas que têm filhos, eu ainda não tenho filhos e esperam um dia ter filhos e talvez façam o mesmo, mas começam logo às vezes a mostrar fotos dos filhos, assim do nada. Não te metas nisso, pá, não te metas nisso. Mas há esta ideia de que eu já não conto as férias que tive ou como é que o meu filho está, eu mostro. E às vezes até mais. Eu já vos deve ter acontecido conversas em que a pessoa admira-se de nós não termos visto nas redes. Então, não viste as minhas férias? Então, ou seja, como que há uma perda da narrativa do contar em prol do mostrar. E eu acho que isso, ou seja, eu não me revejo no tom negativo e às vezes apocalíptico do Byung-Chul Han, mas também não me revejo nos que admiram o mundo novo, do contemporâneo e se rendem perante ele. Agora, eu acho é que há muito aqui para pensar. Por exemplo, a perda da capacidade de contar e a colonização do contar por parte do mostrar. E do outro lado também, quem ouve uma história, ouve uma história hoje, amanhã, daqui a um ano, e a história é diferente. Portanto, há ali uns gaps que a pessoa que ouve tem que preencher. E quando tens a fotografia, ou a história, ou o reel, ou o que seja, está ali tudo, não é? É a diferença que ele põe entre narração e a informação. E ele fala até da memória. A nossa memória é uma reconstrução, uma invenção. E a memória dos computadores não é um armazenamento, não é? Pegas na coisa, armazenas, guardas e daqui a 20 anos tiras igual. Não é? Claro que isso tem efeitos, claro que sim. E eu admiro imenso e acho que tem que haver filósofos como o Han e põe-nos a pensar. Os temas que ele levanta são interessantíssimos. Claro, aquela minha crítica inicial era mais de forma do que de conteúdo, claro. Já estamos aqui há mais de uma hora ainda a falar dele. Ele dá-nos o exemplo curioso no capítulo 2 da foto, a diferença entre a foto analógica e a foto digital. E uma das personagens, eu acho que é de Roland Barthes, que ele fala da foto analógica como uma foto que conta o que passou e por isso é inerentemente triste. Tipo, há uma tristeza constitutiva da foto, porque a foto tem uma história. A foto conta-nos uma história. Mesmo a própria... por acaso eu estava a imaginar como é que isso se processa, mas a própria materialidade da foto, não é? Termos a foto como algo físico que ele mesmo está sujeito ao nosso manuseamento e às leis da corrupção, acentua esse caráter narrativo da foto. Ele compara isso com a foto agora digital que nós tiramos, e é uma foto sem densidade, é uma foto que não tem espessura no sentido literal e metafórico, não é? E ainda por cima é uma foto tratada, é uma foto sem tempo, é uma foto do instantâneo, do instante puro, que não apela a nada mais do que aquilo que está ali visto, não é? Pronto. E lá está, nesse sentido realmente é curioso, porque isso, quando eu estava a ler isso, estava a pensar na minha própria experiência, e realmente eu tenho pouca paciência para fotos do Facebook.
e dei por mim a pensar que tenho pouca paciência para foto. Por exemplo, quando alguém põe fotos das férias, ou quando alguém põe uma foto, sei lá, que está num sítio, eu não sei porque aquilo não tenho pouca paciência. Parece que acho que realmente existe esse bombardeamento do instante, essa limpidez, essa instantaneidade, que não é, que realmente, pronto, perde um bocado. Ele também vai buscar esse termo ao Benjamin. Perde-se a aura, não é? Perde-se as coisas, parece que perderam Ele distingue a face do rosto, não é, aura. Tiago? Acho que é o que estás a falar. Ele distingue a face do rosto. A Ele face até não tem aura, não é? a face não tem. Eu nem sei se aquilo está em. Ele diz tipo de face, não é? Tipo a face no sentido de superfície, não é? Tipo, não existe Olha, o deixa-me dar-te rosto não está lá. uma experiência que eu tive há uns anos. Não é filosofia académica, portanto podemos. Foi o Brasil que perdeu num Mundial qualquer 5-0, acho que foi 5-0 com a Alemanha, em casa. Devem se lembrar disso, não é? Sim, Tu não não. te lembras de certeza, Tiago. Futebol não é. Perdeu Perdeu 5-0 em casa. Não foi 7-0, não foi 7-0. Ou 7-0, opá, não me lembro. Foi assim uma banhada, não foi uma banhada. Pá, eu só uma parte que não tem nada a ver, mas eu lembro-me de estar num restaurante de buffet nas Amoreiras, pá, e a cada gol ia buscar mais comida e acabei cheio de comida e um pouco triste com a derrota dos nossos irmãos brasileiros. Eu também fiquei triste, mas há um episódio no fim do jogo que distingue, que mostra bem o que é a face e o rosto, a diferença entre a face e o rosto. A certa altura a câmara filma uma adepta do Brasil a chorar no fim do jogo, levaram 7-0, estava a chorar compulsivamente, a chorar, pá, sabes, aquele adepto que vive aquilo e sofre e as entranhas revoltam-se, e de repente ela percebe que está a ser filmada para a câmara e a ser vista por milhões de pessoas e começa-se a rir. Então, num segundo, passou do rosto, não é, real, com todo o sofrimento, o espírito ali vivo, à flor da pele, para, depois da exposição, a face. Foi algo horrível de ver. Para mim, horrível de ver, percebes? Mas isso é muito interessante porque, repara, é sinal do contemporâneo, não é? Ou seja, estou apenas a avançar com uma hipótese, mas e como sabem sou filho de imigrantes, portanto patriota e sinto-me português, mas não conheço as tradições do interior profundo de Portugal, mas existem aquelas senhoras que agora me está a faltar o nome, cuja função, as carpideiras, se não me engano, cuja função sim. era estar a chorar. Porquê? Porque era sinal de que se num funeral ou num velório não houvesse tristeza de modo suficiente, a pessoa não era suficientemente amada. Se nós virmos até alguns textos sobre a profundidade do amor, do Kierkegaard, por exemplo, ou seja, havia um certo, talvez um culto oposto da tristeza, não sei, não sou historiador da cultura e não quero entrar não quero dar um passo maior que a perna. Mas é muito interessante isso que estás a dizer, não é? Nós hoje em dia vivemos na ditadura da felicidade. Não podes estar muito triste um dia no trabalho, não é? Então o que é que se passa? Estou triste. Mas é estranho, E eu não porque sei, a rapariga estava genuinamente triste, não é? Quando perdeu, estava genuinamente triste e num segundo passou para genuinamente alegre. Não havia nada de falso ali. Mas Não há uma inadmissibilidade atual da tristeza, a não ser que seja uma tristeza associada a uma história de superação, ou uma tristeza associada a uma condição identitária. Agora, uma tristeza simplesmente existencial, eu acho que tornou-se inadmissível. E é curioso o Tiago ter falado dessa parte, porque lá está, é uma das partes que eu tive de reler, porque eu não sou de estética, e a primeira vez que passei pelo capítulo não dei muita atenção, mas depois passei novamente e gostei muito da diferença entre o punctum e o studium. Nem sequer sei se estou a dizer bem, mas depois eu pus aqui um apontamento de que o tom da fotografia pré-smartphones, o tom principal era a nostalgia e o tom da fotografia atual é a euforia. Passámos da fotografia como gesto de nostalgia para a fotografia como gesto de euforia. E isso também é muito interessante. Acho que descreve bem o que em parte está aqui a ser dito pelo nosso autor.
Sim, concordo. Eu às vezes penso o que é que os nossos netos vão pensar de nós, vão pensar que estamos em constante festa. Sempre eu vejo as fotografias dos meus avós e bisavós e aquilo era uma seriedade, não é? Vestiam-se, engalanavam-se para tirar a fotografia uma vez por ano ou o que seja, e nós parece que estamos em constante felicidade quando estamos a tirar fotografias, é um acontecimento sempre. Pois, e havia uma tristeza, não é? Mesmo. Pá, e depois o impressionante é que de repente eu tenho 32 e já me sinto distante em alguns aspectos dos meus alunos que nem sequer têm idade para ser meus filhos, porque a velocidade é tanta. E depois o Byung-Chul Han não vai muito para aí, porque isso daria ao texto um tom mais político, mais sistemático, mas a meu ver há duas áreas que depois representam bem ou traduzem bem uma série de desvantagens, de problemas das circunstâncias que ele diagnostica. Uma, curiosamente, ele vai porque ele em todos os livros fala um bocadinho do burnout, fala da ansiedade, fala da depressão, e portanto uma das consequências de tudo isto é sermos, quer dizer, uma parte da população é uma espécie de narciso ansioso, não é? Completamente obcecado com a validação e com uma vida grandiosa que não está diretamente ao alcance, pelo menos a curto prazo, e disso o Byung-Chul Han até fala. Mas depois há circunstâncias culturais, como tudo é tão rápido. Eu lembro-me de ser miúdo e ver o álbum de fotografias da família e eu próprio ter uma máquina descartável. Agora não vou dizer da Kodak, vou dizer da Fuji, só para mudar, e saber que tinha 30 fotografias para o verão, e eu sabia que tinha 30 fotografias para aquele mês que a minha mãe, ou para aquela quinzena, a minha mãe só me dava uma nova máquina daquelas passado 2 semanas, então eu tinha de gerir muito bem, e então eu geria muito bem cada fotografia, nem sequer, nunca fui muito de artes visuais, mas havia essa ideia. E hoje vivemos no oposto, não é? Podemos tirar as fotografias que quisermos e... Há uma frase que ele usa, que é, o Tiago que é de estética pode-nos ajudar a aprofundar aqui, que não é dele, acho que é do Walter Benjamin, que é: a beleza não é imediata, é fosforescente, ou seja, fosforescente é aqueles materiais que levam com luz, não é? Depois fica tudo escuro e eles continuam a emitir luz. E a beleza não é imediata, é fosforescente. E isso que estás a dizer agora, parece que essa procura da imediatez, não é? Da beleza imediata acaba por impedir que surja a beleza. Porque a beleza precisa de um tempo próprio, não é? De uma distância, provavelmente. Não é? Era deixa para ti, Tiago. O esteticista. Exato, esteticista, não é? Há várias teorias sobre a beleza. Sei lá, Muito bom essa. Há várias teorias. Há várias teorias. Anos de estudo para chegar a isto. Espero que tenha ajudado. Não, mas lá está, tipo, há teorias que realmente na tradição do Benjamin realmente existe essa beleza associada a um certo mistério e uma certa... aquele jogo que há pouco estava a dizer, que é aquele jogo entre o que se vê e o que se adivinha, de alguma forma. Pronto, e aquilo que permanece oculto. Pronto. Mas há outras teorias que dizem que não, que a beleza está na pura aparência. Sei lá, o Roger Scruton fala-nos disso, que a beleza é a oportunidade de nós estarmos em contacto com a... Imagina, há teorias da beleza que dizem que tudo pode ser potencialmente belo se tu te conseguires abstrair do caráter utilitário da coisa em si. Pronto. E se te conseguires focar na pura aparência. Por exemplo, o Kant falava disso, quando falava do desinteresse, falava disso. Pronto. Por isso, se calhar o que se pode dizer agora é que as coisas também não são belas, também não é por essa questão da fosforescência, mas é porque se vê sempre, não se contemplam as coisas desinteressadamente, mas que há sempre um interesse, nem que seja pelo interesse da validação. Pronto, eu ponho uma paisagem num pôr-do-sol, não para o pôr-do-sol ser contemplado pelo pôr-do-sol, mas porque o pôr-do-sol representa o meu bom gosto e eu quero, mais uma vez, saber o meu valor ou aumentar o meu valor. Pronto, nesse sentido a beleza perde-se. Lá está, mas é outra, se enverdarmos por essa outra teoria da beleza, que é a beleza como ato puramente contemplativo, ou como uma oportunidade puramente contemplativa. Pronto. Tiago, mas repara como isso que acabaste de dizer mostra aquilo que falamos há pouco. Nós vamos na teia do Byung-Chul Han e parece que não, realmente então
objetivamente ou definitivamente, beleza é aquilo que ele está a dizer. É o fosforescente, é o que aparece depois. Era isso que eu estava a dizer há pouco, às vezes é preciso pôr um travão, mas alto lá então. Mas porquê é que vamos por aqui? Calma, se calhar, como tu dizes, há outras teorias de beleza. E há outras teorias de tudo aquilo que ele diz que é complicadíssimo e que ele apresenta-nos de uma forma superficial. Eu não estou a dizer que ele é superficial, não é de todo. Nitidamente não é superficial. Há muito, os livros que nós compramos dele não são a tese de doutoramento dele, nem nada que se pareça. Não foi por causa destes livros que ele conseguiu uma cátedra. E há que ver aqui uma coisa, que é, isto não é, e nada contra esse livro, que até estou a pensar adquiri-lo. Há agora aquele livro que é o Estoico 365 dias. Pá, qualquer pessoa pode ler esse livro. Quem não tenha uma mínima frequência de filosofia ou curiosidade em aprender, pá, mesmo eu, pá, com formação e trabalho na área, fui rever quem era o Roland Barthes e ver o Punctum Studium para me guiar um bocadinho. Portanto, eu acho que aí também há uma coisa que deve ser reconhecida ao Byung-Chul Han, é que não há um compromisso. Nós achamos isto muito fácil, porque, quer dizer, andamos nisto, vocês há mais anos do que eu, e eu também já há alguns anos. Não nos chamamos velhos, pá, vê lá, pá. Não, mas, ou seja, dizer que, obviamente que depois de ler Kant, ou depois de ler a Fenomenologia do Espírito, ou depois de ler o Ser e o Tempo, isto obviamente nos vai parecer fácil. Agora, mesmo para alguém que goste de ler, que leia um livro por mês, mas não tenha formação em filosofia, das duas uma, ou não compra Byung-Chul Han, ou compra e salta às partes mais de referência autoral, ou compra e alguém que gosta de ir ao Google e investigar e até aproveita para aprender. E eu acho que o Byung-Chul Han, pelo que percebi, quer dizer, eu não diria que li a obra toda dele, mas até agora dos 5 ou 6 livros que li, não há nenhuma obra em que ele faça um compromisso com a facilidade e se torne didático. Sim, nenhuma obra é didática. Há partes difíceis mesmo. Há partes difíceis, pá. Sim. Mas eu queria pegar nisto que estavam a falar, só para dizer, porque aqui, eu acho que esta é a grande frase panfletária do livro, que é na página 24, quando o gajo diz: a exposição é exploração. Pá, eu sublinhei 2 vezes isto. No final da página 24, precisamente neste capítulo de que estamos a falar, a sociedade da exposição, a questão da fotografia de que o Tiago estava a falar, é precisamente aí que ele diz: a exposição é a exploração. E isto é todo o projeto atual da monetização do olhar na rede social. Pois, sim. Eu acho que isto tudo está bem. Não sei, eu se quisesse fazer assim um marco, apontar um marco histórico, pronto, um pseudo-marco histórico, eu diria que começa em Portugal, porque o problema não é propriamente a exposição, nem propriamente, há bocado estávamos a falar sobre a vontade de chegar ao outro. Eu não pronunciei, estava-vos a acompanhar no vosso diálogo e estava aqui com algumas dúvidas, porque o problema não é a exposição, nem o problema é chegar ao outro. Isso até é uma virtude, é tradicionalmente uma virtude de nós sairmos de nós próprios e de alguma forma queremos partilhar ou queremos sim, e dar-nos ao outro, de alguma forma como nós estamos agora aqui a fazer. Pronto. Isso por si só, assim visto, como eu estou a dizer, eu acho que visto dessa maneira, é uma virtude. O que acontece é que há tipos de exposição e há graus de exposição que podem ser criticáveis de certa forma. Eu estou-me agora a lembrar-te, um dos marcos da televisão foi o surgimento do Big Brother. Pronto. E o Big Brother, acho que marcou algo, pelo menos na sociedade portuguesa, que foi uma espécie de consagração da banalidade. Tipo, até aí havia os conteúdos da televisão eram minimamente tratados e havia uma seleção, por mais pirosa que nos pudesse parecer, havia uma mediação, um esforço, um critério de seleção e que pressupunha-se que aquilo que ia ser passado fugia um pouco da normalidade e tinha um valor minimamente acrescido. O Big Brother veio consagrar o puro facto da existência como critério suficiente para a exibição. Tipo, basta eu estar ali
basta eu ser quem sou sem mais, sem qualquer tipo de qualidade propriamente, ou de alguma criação que eu tenha feito, de algum livro que eu tenha escrito, de algum recorde que eu tenha conseguido. Não. Basta eu estar ali numa casa, conviver, falar normalmente, para isso merecer ser visto, e mais do que isso, ser visto de uma maneira estonteantemente estonteante mesmo. Eu lembro quando no nesse primeiro Big Brother, eu lembro, eu já não lembro o que aconteceu, mas acho que quando o final do Big Brother, quando o Zé Maria ganhou, acho que nesse mesmo dia houve uma candidatura à presidência da República, uma recandidatura que já não lembro quem é que foi, não sei se foi o Cavaco, e teve mais audiências do Zé Maria. O Zé Maria teve mais audiências do que a recandidatura do Cavaco Silva. Eu acho que foi de Cavaco Silva, se calhar não foi, não, se calhar estou para aqui a dizer uma asneira todo também. Pronto, eu estava a ver o Zé Maria e por isso não me, não me lembro. Mas pronto, mas a partir daí, eu acho que as redes sociais, de alguma forma, o que é criticável, não é, mais uma vez, a exposição, é, de alguma forma, é essa ânsia permanente, essa ânsia ininterrupta de tornarmos público tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós dizemos, só pelo simples facto de fazermos, só pelo simples facto de dizermos, sem haver uma mínima preocupação de acrescentar qualquer mérito, qualquer substância extra àquilo que acontece. Pronto, ocorreu-me isto, não sei Eu queria encaixar aqui duas citações e uma coisa que não tem nada a ver. Começo pela coisa que não tem nada a ver, porque não me lembrava desta pessoa há muito tempo. Tu falaste do Big Brother, pá, e eu lembrei-me da Gisela do Master Plan. Lembram-se eu lembro, eu tenho uma ideia, sim. Lembram-se da Gisela do Master Plan? Pá, foi só uma parte, peço desculpa. Pá, eu acho que eu queria ler duas passagens, só para também nos irmos centrando um pouco no livro, e que tem a ver com o que estás a dizer. Uma está ainda neste capítulo, que é o valor de exposição, e ele diz no início da página 22: o valor de exposição constitui o capitalismo sob a sua forma consumada, e não se deixa reduzir à oposição marxista entre valor de uso e valor de troca. Não é valor de uso porque se subtrai à esfera do uso. E não tem valor de troca porque não há qualquer força de trabalho que nele se reflita. Deve-se exclusivamente à produção de atenção. Eu dou-te razão na ideia de que ver e ser visto, a exposição, é quase uma constante do humano. Nas grutas de Chauvet, aquelas pinturas rupestres no sul de França, há uma mão, não é? Na arte rupestre, alguém que quis dizer estou aqui, e não por acaso tenho ideia de que nas termas romanas, inclusivamente as retretes, não eram gabinetes assim tão privativos, havia uma ideia romana de ver-se o corpo uns dos outros. Mas aqui há uma ideia de uma exposição que é maximamente pública, mas de algo que não tem valor nenhum. Isto seria o equivalente, vamos lá ver. Há youtubers que fizeram toda uma carreira de muito sucesso e muitos milhões de euros a fazer vídeos como entrei numa banheira cheia de Coca-Cola e depois, não sei, bebi uma garrafa de vodka. Imaginemos uma revista semanal nos anos 90, tipo visão destas coisas. Seria absurdo. Portanto, eu acho que há aqui a ideia de atenção a todo o custo. E depois, pegando na ideia do Big Brother, o livro termina com a ideia do panóptico e diz o seguinte: é antes voluntariamente que cada um se entrega ao olhar panóptico. Sabendo que o fazemos, contribuímos para o panóptico digital na medida em que nos desnudamos e nos expomos. O habitante do panóptico digital é, ao mesmo tempo, ator e vítima. Tal é a dialética da liberdade que se torna patente como controle. Pá, e o gajo acaba o livro assim. Epá, não é por acaso que estamos a falar sobre ele, não é? David, explica só o que é um panóptico. Eu tenho aqui para quem está a ver no Facebook, mas quem vê no podcast não sabe o que é. Um panóptico, então, o que é? Ora, um panóptico é uma estrutura pensada pelo Jeremy Bentham. Isto tem de ser claro que isso foi pensado com melhor
das esperanças. Portanto, Jeremy Bentham era um reformador social e um reformador social até bastante progressista, grande amigo do pai do Stuart Mill e professor do Stuart Mill. E a ideia do panóptico é uma estrutura penitenciária em que o guarda está aí no centro, e nenhum dos presidiários o consegue ver, portanto o observador não pode ser observado e todos os observados são-no totalmente. Portanto, o que nós vemos no fundo são as celas, o que nós vemos no centro é a torre de vigia, e há aqui a ideia de que todo o observado é observado por completo, não sabe quando é que está a ser observado ou não, e o observador tudo observa sem ser observado. E isto com a melhor das intenções, portanto, uma intenção centralizadora, mas de reforma social e de segurança nas prisões, ou seja, isto às vezes é distorcido, mas isto foi feito com a melhor das intenções. E há toda uma parte muito interessante no final do livro, em que o Byung-Chul Han fala deste panóptico. A meu ver, ele usa a palavra, eu não sei até que ponto é que falar de um panóptico descentrado e voluntário não é falar de um quadrado redondo, e eu não sei se lá às tantas mantém o uso da palavra mais por efeitos metafóricos e pelo efeito retórico do que por coerência, porque ele fala de um panóptico descentrado em que todos somos simultaneamente observadores e observados. Olha, se calhar, E isso é David, interessante. vamos aprofundar essa ideia até para acabar, que já estamos aqui há muito tempo, e acho que é a ideia, como é a última Mas isto não era, do livro, não é? não era até às 2 da manhã, É não? até às 2 da manhã. Essa ideia do panóptico, não é tanto uma estrutura presidiária que depois ele usou como metáfora para a sociedade, se calhar para aquele termo que eu usei no início, a sociedade disciplinadora, em que há um disciplinador no centro, não é? Em que observa toda a gente e controla, e as pessoas têm que se reger por aquilo que esse disciplinador quer que elas façam. Vão para a cama àquela hora, durmam àquela hora, comportem-se de certa maneira. Portanto, a ideia, o que estás a dizer então é que essa metáfora do panóptico já não se adequa à sociedade atual, à tal sociedade de sucesso, em que cada um é o seu próprio disciplinador, não é? E aqui entramos na questão do paradoxo da liberdade, em que parece que cada um pode ter o poder de ser o seu próprio disciplinador, não é? Portanto, à primeira vista parece que somos mais livres do que aqueles que estavam a ser vigiados pelo panóptico anterior, à la Bentham, não é? Portanto, em que havia um Big Brother ou algo assim, um grande irmão a olhar por nós, um guarda prisional, uma escola, um regime, um ditador ou o que seja. Portanto, agora parece que estamos noutro paradigma, mas que também, de alguma forma, é um panóptico, ou pelo menos tem a mesma função de um panóptico, que é pôr-nos bem comportados, que é pôr-nos a consumir, que é pôr-nos a atuar de uma determinada maneira. Tu dizes que isso é a circulatura do quadrado, não é? Que é uma contradição nos termos, digamos assim, não é? Não há um observador, não há um ditador, Sim, não há sim, porque acho que o gajo falar do panóptico pode remeter para teorias da conspiração, no sentido de que há um funcionário qualquer na Google que sabe o que eu pesquisei ontem. Não, é o algoritmo. Portanto, a ideia do o panóptico enquanto estrutura tem uma entidade central a observar e que é uma consciência. E o panóptico atual não quer saber o que é que o Tomás ou o Tiago ou o David andam a fazer. É um algoritmo que depois nos dá aquilo que nós queremos ver. Portanto, eu abdicaria do uso da palavra panóptico, mas é uma questão meramente semântica. Eu até gosto do uso, porque realmente o panóptico neste sentido nós voluntariamente, ao contrário do panóptico original, em que realmente eles são os guardas, os prisioneiros não têm outra alternativa que não serem observados. O que aconteceu foi que nós nos metemos numa tal maneira que já não conseguimos sair dessa panvisualização, não é? O panótico, quando há pouco falei do Big Brother, a diferença entre o Big Brother e realmente as redes sociais é que no Big Brother nós temos o Zé Maria e companhia que estão a ser observados por nós, não é? Neste momento nós somos ao mesmo tempo o Zé Maria e o espectador do Zé Maria. Nós somos tudo ao mesmo tempo, não é? Nós somos aquele que está a agir e que está a observar, e é uma relação recíproca diabólica,
E é diabólico porquê? Agora, elaborando um pouco mais sobre porque é que me faz confusão, agora estamos no fim, voltando à minha crítica do termo transparência. Eu acho que há aqui uma certa contradição no RAND, mas lá está, mas é uma contradição só sob um ponto de vista. Aquele no primeiro capítulo diz-nos até esta altura que a sociedade nós queremos transparência e tendemos para a transparência, mas a altura assim, mas a transparência não é sequer possível. E lembra-nos o que Freud nos diz, que para nós próprios, nós não somos transparentes. Porque ele vai buscar o Freud, pronto, lembrando aquela divisão entre o ego e o id. Não é? O ego, o nosso eu consciente, que quer, que pensa que está na posse daquilo que, sei lá, que nós queremos e desejamos. Por outro lado, há o id, que é digamos, uma dimensão mais subterrânea, mais oculta, e que de alguma forma contraria isso que é consciente. Pronto, e nós não temos, nós para nós próprios, não temos consciência plena, é por isso que é assim que se define o id, não temos consciência plena daquilo que nos move realmente. Pronto, por isso nós não somos transparentes para nós próprios. Pronto, nesse aspecto, quando o Anne está a falar de transparência, está realmente a usar a transparência no sentido tradicional, que é a transparência é aquilo que nos permite conhecer aquilo que está a ser transparecido. Vamos falar assim. Pronto. Mas se nós seguirmos essa significação do termo transparente, então aquilo que eu digo é, o que se passa aqui é que nós não somos nunca transparentes nestas redes sociais. O que o panótico que está aqui a acontecer é, nós estamos a ver-nos nas nossas aparências que não são transparentes. E porquê que isso é uma violência? Porquê que isso é pornográfico no sentido negativo e obsceno do termo, segundo a minha leitura? Não é tanto porque nós somos transparentes, isto é, não é tanto porque as pessoas estão a ver-nos como nós somos, é porque nós nos estamos a autorreduzir a uma dimensão superficial do nosso ser. Por exemplo, na pornografia, o que acontece na pornografia? Pronto, a velha história da objetificação, não é? Aquilo é uma violência porque estamos a reduzir pronto, as pessoas que se apresentam daquela maneira àquela dimensão, tipo, não é que que elas sejam transparentes, é pelo contrário, está a ser uma violência porque elas não nos está a ser dada a oportunidade de serem vistas naquilo que as caracteriza enquanto seres humanos, não é? Vou falar aqui numa palavra que já está um bocado em desuso, mas na sua essência, na sua personalidade mais íntima, estão a ser reduzidas à sua imagem. Mas parece que estás agora a dizer que se fosse possível um conhecimento transparente das pessoas, isso seria uma coisa boa. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer okay. isso. É porque o Anne parece-me que diz que precisamos sempre de alguma opacidade, não é? Exatamente, o que eu estou a dizer é assim, o que eu estou a dizer é que a essas pessoas o que acontece é, para além de não serem transparentes, porque isso nunca é possível, o que está a acontecer é, quando nós respeitamos o outro, percebemos esse caráter oculto, estamos em comunhão de alguma forma, algo paradoxal com aquilo que nós desconhecemos e respeitamos esse incompreensível, isso já é uma ligação ao íntimo da pessoa. Na imagem pornográfica, o que estás a fazer é que tu não estás minimamente interessado nesse lado oculto da pessoa, nessa essencialidade, mas estás exclusivamente interessado nessa, se quiseres, na imagem, e não há o mínimo respeito, ou, se quiseres, a mínima vontade de entender a pessoa naquilo que ela tem de oculto. Isto é sempre intransparente, mas uma intransparência contempla o lado oculto e outra intransparência faz da imagem a totalidade daquilo que a pessoa é. Pronto, é mais isso que eu acho que pode acontecer como violência. Caríssimos, não sei se estamos a ficar vencidos pelo cansaço, pelo burnout, se calhar apontávamos já para uma saída.
A minha sugestão é, porque algumas das críticas que apontam ao Byung-Chul Han é o facto de ele apresentar um diagnóstico, não é? Mas não um tratamento, não um plano de tratamento. Se bem que eu mudei um pouco de opinião, porque o tratamento vai estando lá. Pois, Quanto mais não seja pelo apontar, não é? exato. Torna-se óbvio qual é o tratamento. Mas o que é que vocês acham que ele sugere como tratamento para esta doença da contemporaneidade, desta sociedade da transparência? Eu descobri aqui algumas passagens em que ele levanta o véu para esse tratamento, não é? O que é que podemos fazer? Mas o que é que vocês descobriram? Se é que descobriram de todo. Lá está, o mais óbvio será aquilo pronto, lá está, aquilo que se constata, é quando nós lemos, quando nós lemos o livro, como o David começou até por dizer, não é? Que parece que de repente ficamos mais atentos a esses aspectos, a esses perigos. Era um bocado o papel que o Sócrates fazia, não era? Quando falava com as pessoas em Atenas, na rua, e tornava-as conscientes daquilo que elas não sabiam, ou tornava-as conscientes dos seus vícios, das suas falhas, das suas faltas de virtudes. Se calhar, num primeiro passo há isso, não é? É o tornar consciente de que estamos doentes e que a sociedade está doente, não é? Sim. Pois há a questão, não sei se concordo, mas da filosofia como um tratamento, não é? Não aqui uma questão de autoajuda, mas a reflexão, um bocado o acalmar o ritmo, não é? O contemplar, se bem que ele não diz isto, não é? Ele não, no fim de cada livro podia pôr assim um capítulo onde punha uns bullet points, uns pontos de quase como ajudar, o que fazer para evitar isto, mas eles estão lá, não é? Nós é que temos que chegar, nós temos que encontrá-los por nós, mas ele vai dando algumas pistas, hein? Quando ele fala do amor, fala da beleza, não é? Tudo isso são questões para sair do eu, não é? Se a beleza está fora de mim, eu tenho que sair do eu, da contemplação subjetiva, daquilo que eu considero bonito ou belo, que normalmente sou eu, são reflexões do eu, são reflexos do eu, tentar sair daí e tentar encontrar uma beleza exterior já é uma forma de sair desta armadilha do narcisismo, não é? Portanto, não sei, a filosofia, a arte, tudo isto são estratégias e há aqui um paralelo que estava agora a pensar, que no capítulo em que ele fala sobre a sedução e sobre o facto de Eros habitar não no espaço, não no corpo completamente exposto, nem no corpo completamente escondido, mas nesta tensão entre o coberto e o descoberto. E depois ele volta a isso no fim, quando diz, e aqui vou ler diretamente, a confiança só é possível num estado intermédio entre o saber e o não saber. Confiança significa, apesar do não saber em relação ao outro, construir com ele uma relação positiva. Curiosamente ele aqui usa positiva num sentido diferente, mas eu acho que a ideia é aceitar a tensão, aceitar que não podemos tudo, aceitar como o Tiago comentava há pouco, também achei muito interessante a questão de que nem para nós próprios somos transparentes, de acordo com a topologia da psique do Freud. Portanto, podemos ir a dicas concretas. Por exemplo, Byung-Chul Han presta muita atenção aos rituais, tem um livro sobre meditação zen. Ele não é crente, mas frequenta rituais católicos, gosta de ir à igreja, à parte gosta de ir a algumas cerimónias na igreja, portanto, sem querer transformar isto numa receita concreta, e aí passaria por cada pessoa recuperar a dimensão do ritual na sua vida e diminuir a sua exposição e diminuir a velocidade. E eu acho que ele próprio não fala muito disso, porque as soluções que ele apontaria não seriam tão interessantes quanto o diagnóstico que ele faz dos problemas. É como aqueles médicos que conseguem diagnosticar alguém que ninguém esperava aquele diagnóstico, mas no final o diagnóstico é uma aspirina. Portanto, eu acho que o que se tira de concreto de Byung-Chul Han para a nossa vida concreta é precisamente isso, é reduzir a exposição, é perceber quais são os rituais na nossa vida pelos quais nos queremos guiar, mas ao nível mais filosófico, voltando a esta ideia da confiança enquanto tensão entre o que sabemos e o que não sabemos, e Eros enquanto tensão entre o coberto e o descoberto, é perceber que a vida é tensão,
e portanto que a felicidade em 10 passos, os abdominais definidos em um mês, a carreira de sonho com 6 dígitos na conta, tudo isso não é per se, cada uma desses aspectos não é em si só uma solução, e que há uma tensão do viver que é constitutivo da existência humana. E aí uma coisa que me tenho percebido ao explorar Heidegger, que para mim é muito complexo, e Byung-Chul Han, é que há ecos nítidos de Heidegger em Byung-Chul Han, mas isso era toda uma outra conversa. Nesta ideia de que o eu está atirado ao mundo e não pode ambicionar ser autossuficiente perante o mundo. Há também aqui uma certa tarefa de aceitação estoica. Meu Deus, rapaz, no fim da conversa lanças Heidegger. Isto é para nos matar, pá. Nós somos dois velhinhos, tem pena de nós, pá. Não, mas eu também, Heidegger e eu temos uma relação muito problemática, pá. Portanto teria mais a aprender do que para ensinar, certamente. Olha, eu dele tirei esta, do Anne, tirei esta aceitação do negativo, da resistência, não é? Que nós não gostamos da resistência, nós não gostamos do obstáculo, não é? Nós gostamos da facilidade, mas por absurdo imaginemos o que é uma vida sem resistências, sem obstáculos, não é? E conseguimos imaginar e não gostamos do que vemos, não é? Uma relação sem obstáculos, o que é isso? Eu sou casado, não é? Estou sempre a dizer mal da minha vida por ser casado. Não é? Não, um bocado te disse, não te metas nisso, rapaz. Mas de forma alguma me arrependo de ter casado, como é óbvio. E não estou a dizer isto porque a minha mulher está aqui ao lado, não está. Não é? Mas realmente há essa resistência nas relações, mesmo na relação com os filhos e com os que nos são próximos, que nós no imediato fugimos, não gostamos e queixamos, mas se imaginarmos o que seria a nossa vida sem elas, não é? Imaginarmos o que seríamos sem essas resistências, não gostamos da imagem que temos. Quase como aquela imagem do Dorian Gray, não é? Um bocadinho mudando aqui um bocado o paradigma, mas seria algo do género, não é? Algo que é quase como aquela rapariga que eu vi no Brasil, Alemanha, íamos ser sempre aquilo, não é? Íamos ser sempre aquela rapariga que sorri para a câmara, mas nós não queremos ser essa, nós queremos ser o outro que sofre, porque o outro era real, era genuíno, sofria por alguma coisa que tinha valor, que era o amor pelo seu clube, pelo seu país, pela sua seleção. E a felicidade que ela mostrou foi uma felicidade cosmética, não é? Eu vi a face dela e não o rosto, portanto, é um pouco isso, sem a negatividade temos a face e com a negatividade temos o rosto, portanto, é um pouco isso que eu retiro desta leitura do Anne. E eu gosto muito dele, admiro bastante, apesar de ter feito aqui um bocadinho de advogado do diabo no início, mas acho que é um filósofo que faz falta hoje em dia, não há dúvida nenhuma. Sim, há um filósofo que faz falta como um hipotizador. Não sei se esta palavra existe, mas ele lança a hipótese de trabalho filosófico ou empírico, não é? Porque quando ele fala, lá está, voltando a um pouco aquilo que já dissemos, que foi quando ele falava da positividade e da negatividade. Não, a ver, isso é uma hipótese, pronto, ok? Que não existe, que as redes sociais erradicaram a negatividade e que as relações humanas são pautadas, agora mediadas pelas redes sociais, são pautadas pela positividade, etc. Mas isso é uma hipótese de trabalho, não é? Não é? Quando ele fala até das relações amorosas e a autora fala sobre um site de relacionamentos, isso são hipóteses. Agora, o ser humano, creio eu, e depois ele até diz-nos que, por um lado, diz-nos que há pouco falei sobre a negatividade dos comentários do Facebook, pronto. Mas há outras negatividades que não são visíveis, que parece que estão ausentes, mas que estão presentes de maneiras que nós não sabemos. Voltando aos sites de encontros, realmente o que acontece é, e o Anne pondera essa hipótese de uma maneira que é bastante problemática. Tu vês no site de encontros realmente essa positividade, essa montra, esse publicitar das pessoas de uma maneira muito limada, pronto, e parece que as relações são pautadas por isso. Mas depois ele acaba por no fim, acho que é no fim do capítulo 1 ou do capítulo 2, já não me lembro,
em que ele diz, pois, mas isso depois dá aso ao cansaço, à depressão, à neurose, tudo isso, e depois diz-nos que a causa disso é hiperpositividade. Lembram-se dessa passagem? Eu estava a ver se encontrava, mas já não encontro. Que ele diz-nos que, quando ele nos fala até do Nietzsche, já não me lembro, já não encontro isso. Pronto, em que ele fala sobre a... Lembra lá o capítulo, lembras-te do capítulo? Espera aí. Opa, já não me lembro. É quando ele fala sobre... A hiperpositividade leva ao burnout, não é? É um narciso esgotado. Pois, essa passagem é muito interessante. Pronto, mas ele fala isso na sequência da falta quando ele fala do Nietzsche, que falta, que a negatividade, e também fala do Hegel, que a negatividade faz falta para a construção do nosso caráter. Pronto. Opa, foi que sim. Devia agora... Pronto, olha, não interessa. Pronto, mas ele diz mais ou menos isso, que a negatividade faz falta. É aquela ideia de que o narciso cai na depressão, não é? E depois ele diz que a sociedade realmente constata-se que é deprimida, que é cansada, que é neurótica, tudo isso. E depois ele diz-nos que isso acontece por uma questão de hiperpositividade. Pá, olha, eu peço desculpa a quem nos ouve, mas eu vou confirmar isso, mas isso está escrito, agora não sei onde. Pronto, e eu pergunto-me, ok, isso é uma hipótese, mas o Ando não sabe qual é a dinâmica real do contacto humano e da vivência das pessoas que levam à depressão e a essa neurose, não é? Ele não sabe isso. E parece-me um pouco exagerado. E ele tem consciência disso, certeza, que não se pode lançar assim um diagnóstico universal para a sociedade, que é composta por milhares de milhões de pessoas, assim, dessa maneira, pronto. Mas se calhar a negatividade está lá presente, e mesmo isso, que ele diz, mesmo ele reconhecendo que a sociedade tem essas componentes, é mais neurótica e mais depressiva, isso já é um assumir da negatividade na sociedade. Pronto, é um assumir. Agora, também dependendo, mais uma vez, o An tem esta coisa, dependendo da forma como nós encaramos o conceito de negatividade. Se negatividade se negatividade simplesmente como aquilo que resiste, a aresta, a dificuldade, tudo isso, se calhar podemos salvar um pouco isso. Mas se negatividade for tudo aquilo que se contraponha à positividade, não é? Então estar deprimido nunca pode ser uma coisa positiva. Só por uma ginástica conceptual muito grande é que se pode conceber o estado de depressão, o estado de neurose, ou o estado de raiva como algo positivo. Pronto. Pronto, lá está. Mas para concluir, eu acho que o An dá-nos hipóteses de trabalho a serem averiguadas ou estudadas pelos filósofos, pelos sociólogos e pelos psicólogos. Dá-nos intuições, mas que não são livros que não são suficientes em si próprios. Não são, pronto, são boas as cegas, são boas ideias para serem desenvolvidas, digo eu. Também esperar que algum filósofo seja mais do que isso, não é? Do que um avançador de hipóteses. Né? Estamos à espera que ele construísse um sistema que explicasse tudo. Pá, por exemplo, dou-te aquela imagem que ele dá eu agora não me lembro bem que não é deste livro, acho que é da sociedade do burnout, da sociedade do cansaço, que é a diferença entre o paradigma imunológico, será o paradigma anterior da sociedade disciplinadora, não é? Que o inimigo vem de fora, não é? E o novo paradigma que é que nós somos o nosso próprio inimigo, aquilo que vamos falar há um bocadinho, não é? Nós achamos que somos livres a usar o Facebook e o Google, mas estamos de alguma forma a restringir-nos e a coartar a nossa liberdade com isso. Portanto, será o paradigma neuronal ou algo assim. Opa, a invasão de hoje da Rússia, da Ucrânia e o vírus que tivemos e ainda temos agora, fazem parte do paradigma imunológico, ou seja, o inimigo exterior não desapareceu, não é? Ele está completamente focado no inimigo interior que somos nós, mas nós ainda vivemos num mundo que o outro é uma ameaça para nós. Portanto, não podemos achar, não é uma crítica justa ao Ana dizer que não, ele não explica tudo, percebes? Não, claro que não, ele tem uma lupa que aponta-se para algumas partes
da nossa vida, muito específicas para a nossa sociedade ocidental, para algumas pessoas nessa sociedade, sim. Claro, aí se me permites, e sem querer alongar mais, quer dizer, por mim podemos alongar, mas acho que aí o Tiago tem razão e é um dos problemas, tem razão. É esta grande questão da filosofia, que é um filósofo como o Byung-Chul Han, não vamos pedir agora que vai fazer estudos de caso sobre depressão e burnout. E aqui pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, com Heidegger, como aconteceu com a fenomenologia, que é depois ser transportada para a psicologia e para a psicoterapia, e existe, por exemplo, todo um ramo da psicanálise que é a psicanálise existencial. Agora, é verdade que ele avança assim grandes hipóteses, mas depois obviamente não apresenta estatísticas. Ele aí não é... Mas só acabar isto, ele aí não é muito... Eu estou-me a lembrar de um gajo como o Steven Pinker, que enche os livros com estatísticas, lança a hipótese e depois enche de estatísticas. Não é este estilo, é um ensaísta. E efetivamente pode acontecer que algumas hipóteses que ele aqui avança... Aliás, eu acho que até acontecem duas coisas. Há hipóteses aqui que ele avança que são testáveis, e dá para ir fazer um estudo e ver se confirma ou não. E há aqui hipóteses que não são falsificáveis, porque são escritas numa linguagem muito abstrata. É caso para dizer, e eu sou conhecido nas minhas aulas pelas minhas piadas secas, vocês vão me perdoar, mas basta um aluno estar a ouvir que merece isto. É caso para dizer que depois do Byung-Chul Han é preciso um Byung-Chul Tu. Peço desculpa. E com isto... Confirmo que foi seca. Confirmo. Eu gostei, eu aprovo, eu gostei da piada. Mas só encontrei aqui a citação que queria. Diz assim: o amor é domesticado e positivado para a fórmula de consumo e conformidade, no qual todo e qualquer sofrimento deve ser evitado. Mas sofrimento e paixão são figuras da negatividade. De um lado, eles evitam a fruição do que não é negativo. Do outro, em seu lugar, entram perturbações psíquicas como esgotamento, cansaço e depressão, que remontam em última instância ao exagero da positividade. Pronto. Isto está no capítulo 1º, está no fim, praticamente. Pronto. Estão a perceber? Desculpa, é logo a seguir ao site dos encontros, não é? É. Sim, ok. Sim. Vocês já referiram tantas vezes esse site dos encontros que eu começo a desconfiar, sinceramente. Opa, pronto. Mas eu acho que o que ele está aqui a dizer, e que é muito interessante, é que talvez uma explicação de parte das maleitas psíquicas contemporâneas, nomeadamente a ansiedade e a depressão, seja uma excessiva expectativa narcísica acerca daquilo que a vida é. Eu não sei se é isso que ele está a sugerir. Mas sim, é uma hipótese muito geral. Tu tens razão nisto, que é, isto são hipóteses de trabalho e se calhar algumas delas um psicólogo que nos esteja a ver ou ouvir diz, bate certo com as investigações que eu fiz e que estudei, e se calhar algumas delas não batem certo. Mas eu acho que isso também é o ofício da filosofia, é avançar grandes hipóteses, e depois que venham outros. Sem dúvida, e arriscar, e ele arrisca pensar, uma das técnicas de pensamento dele é exatamente pegar numa teoria sartreana ou freudiana sobre o id, o eu, ou sobre a existência, e transformá-la numa teoria mais geral sobre o social. Esses saltos são adequados ou desadequados? Não sei, é filosofia ou não é? Eu acho que sim. Tem o seu lugar, claro que sim. Agora, eu fiz um exercício interessante com ele, escrevi aí alguns, mas não veio para as minhas notas oficiais, que é transformar as frases dele em frases negativas, ou o oposto da frase que ele escreveu, sabes? E são tão verosímeis quanto as suas frases, percebes? E ele, como não sustenta a sua frase, eu estou a imaginar perfeitamente um anti-Han, a escrever um livro como o do ano, mas a sociedade da ocultação em vez da sociedade da transparência, inverter todas as suas frases e vender tantos livros quanto ele. E as pessoas ficarem muito contentes a ler o anti-An e achar que ele tem toda a razão do mundo, e ele diz exatamente o contrário do ano. É o perigo. Tu tens aqui uma ideia de projeto empresarial, acho que nós devíamos unir-nos os três e escrever um livro que é como aquela coisa do Wittgenstein, que na altura disse, em parte da minha obra é só preciso pôr, e depois pôs aquele sinal da negação, o til. Fazemos exatamente os livros opostos. Em vez da sociedade do burnout ser a sociedade do ócio. Tudo ao contrário. Sim, mas pronto, Tomás, deixa-me fazer-te esse elogio.
Pá, tem que ser. Tu começaste a tua apresentação por insinuar que o livro não era assim tão sustentado como podia parecer. Agora acabas este podcast a dizer que o livro podia ser exatamente o contrário, que era igualmente válido. Coerência comigo, meu Opa, amigo. opa, adoro. Vamos lá. Qual é o próximo livro que queres? Isto é só para dizer, a relógio d'água, se quer que a gente, como se diz aqui no Norte, diga bem do livro, há que pagar, não é assim? Exato. Opa, Caríssimos, vamos dar por terminada? Epá, damos e deixem-me, enquanto convidado, e é com toda a sinceridade, dizer que foi um privilégio, foi mesmo, e para além de ser um privilégio, e para além de admirar o que fazem na Academia do Diálogo, foi extremamente interessante e foi genuinamente divertido. Ou seja, quando tu disseste as horas, eu não sinto que tenham passado 2 horas e eu continuava mais 2 horas à conversa convosco. Foi verdadeiramente um prazer e agradeço-vos a Rapaz, tu oportunidade. tens 30 e poucos anos, pá, tem pena dos velhinhos. Tem pena... Pá, mas tu falas como se tivesse, não sei, 50 ou assim, pá. Quase. Pois. Epá, então, olha, eu espero chegar a essa idade assim, bem conservado. Mas foi porreiro. Foi Parece que estou num site de encontros, pá. Pá, não estás, não te preocupes. Já percebi que és casado e eu também estou bem acompanhado. Mas definitivamente foi bom. Tá bom. Foi bom estar aqui convosco. E agora vocês deviam ter dito Só há mais tempo. Só espero que não tenha sido positivo. Pronto. Não, isso é que não, isso foi é só o que um faltava. confronto com a negatividade. E agora vou ouvir o resto do vossa outra edição sobre Byung-Chul Han. Não faças isso, pá, não, é muito pior, pá. Agora que te encontramos, pá, não te vamos largar tão cedo, pá. Contem comigo. Por cima tens uma estante com livros atrás que dá alguma seriedade. Isto compra-se no IKEA e sim, é a metro. E eu pedi 3 metros de livros e eles veem, ou seja, eu tiro isto e sai em bloco. Com fotografias e tudo, é espetacular. Sim, fotografias dos antepassados, tipo, eu comprei o cenário, eu quero o cenário de professor intelectual de esquerda. E eles, sim senhor, vamos dar-lhe esse cenário. Chama-se Olav Dung, que é o nome das coisas que é Olav Dung, e é uma estante que já vem com livros e memorabilia. Muito bom. Sim, exato, já tem lá no catálogo, não é? Estante intelectual de esquerda, exato. Como é que é a estante intelectual de direita, pá? Pois realmente. Não, sabes como é que é a estante intelectual de direita? Eu acho que sei. Primeiro não tem livros, logo aí. Não tem, mas é daqueles livros... todos iguais. Todos iguais, sabes? Sim. Pronto, já vem do bisavô que ninguém leu nunca. Exatamente. Mas bem conservados, mas vê-se que são antigos, mas bem conservados, estás a ver? Se os lessem, deixavam de ser intelectuais de direita. Sim. Olha que eles existem, os intelectuais de direita, e que se calhar até estão a ver. Exato. Eu sou um bocadinho, eu não sou intelectual, mas sou de centro. Muito bem. Olha, isto já é tema para um outro podcast. Mas és um e já agora esclareço um mistério, porque eu deparei-me, quando estava a pesquisar, afinal, para onde é que eu me ia meter, eu vi uma coisa vossa no YouTube, mas eu não tenho certeza, depois vi mal, porque depois procurei e não encontrei, chamado Diálogo sobre a Estupidez, ou uma coisa assim. e vi e disse assim, quero ver isto. E há uns dias estava no carro, e procurei na Academia do Diálogo e não encontrei. Vocês têm um diálogo sobre a estupidez, não têm? Vários, basicamente todos. Mas estão em que canal de YouTube? Não estão no da Academia do Diálogo, estão no outro canal. Estão no canal de do quem? Clube Filosófico do Porto. Ok. Eu quero muito ver o vosso diálogo sobre a estupidez. Mas não é o nosso diálogo. O do estupidez nunca é um café filosófico, não é? É um café filosófico, é. Ok. Eu e o Tomás nunca falámos sobre a estupidez. Nunca, nem nunca vamos falar. Nós somos, exato. É mais ótica do utilizador mesmo. Menos por menos dá mais, não é? 2 estúpidos a falar sobre a estupidez e a dar uma coisa fantástica. Vamos dizer outro, olhem que não. Mas bom, se quiserem, combinamos aí um novo para falar sobre a estupidez. Um grande abraço, sem dúvida, para vós, e continuemos a ler Byung-Chul Han, que ele merece. Além disso, lança 2 ou 3 livros por ano, portanto é uma tarefa em um work in progress. Um grande abraço, David, muito obrigado. Pá. Abraço, força. Tchau, pá, até logo. Tchau.